Tô aqui para contar que essa medalha é uma medalha de participação. A única vez que o meu pai e minha mãe, eles foram me assistir, eu fiquei em último colocado. E só que essa daqui, cara, é a medalha que eu mais tenho carinho porque eles estavam lá. Não teve nenhum campeonato, não tem nenhum troféu que tem na minha estante que não tem tanto valor quanto essa medalha aqui, cara, porque eles estavam lá me assistindo, entendeu? Então, assim, o meu presente, o meu prêmio foi isso. Tinha uma frustração, cara, mas era misturado com alegria, porque eles foram lá me assistir, cara, e ali tudo ficou bem. Quando eu olhei meu pai, né, cara, e passou um filme da história, eu brincando com ele de pequenininho, tá, cara, vem tudo muito rápido. Salve, salve família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo Franco. Hoje é um dia muito feliz, estou recebendo um cara aqui muito especial, que eu conheci ali, os vídeos dele começou a passar na minha tela do TikTok. Falei, cara, gostei da vibe desse cara aí, quero conhecer mais a história dele. Seja muito bem-vindo à nossa casa, ao nosso podcast Michael Master. Ainda estamos mantendo aqui o distanciamento devido à pandemia. Irmão, seja muito bem-vindo, espero que você se sinta muito bem. E a ideia desse nosso papo é trazer os bastidores da nossa vida e trazer uma mensagem também do nosso Criador para aqueles que nos acompanham. Amém, mano. Né? Me diz uma coisa, da onde que veio essa ideia de você dar a carinha lá no TikTok, cara? Porque eu comecei a abrir meu TikTok todo dia e aparecia um cara sentado num carro lá, falando de uma história. E eu falei assim, mano, vamos modelar esse cara, né? Chamei os caras da equipe, falei, mano, que da hora a vibe desse cara aqui, tatuadão, aí eu tatuadão, aí já gerou aquela... Fala pra mim como que começou isso aí, mano. Pô, que legal, mano. Primeiro, eu queria agradecer aí de coração. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz. Tô um pouco nervoso aqui ainda, hein? Estamos do lado de cada mesa. Relaxa, relaxa. A gente faz um podcast pro lado de lá, agora vim pra cá, né? Pô, obrigado pela recepção. Obrigado pela oportunidade. Então, meu irmão, a gente começou recente esse nosso trabalho nas redes sociais aí. A gente começou a ter essa ideia aí no início aí da pandemia, fomos caminhando, fomos tentando estruturar, criar uma forma aí de trazer mensagem motivacional, forma de inspirar o pessoal. E a ideia surgiu no quesito seguinte, a gente estava passando um momento muito delicado, né? Todos nós, né? Muito tenso, muito preocupado. E ali eu senti a possibilidade e também a necessidade de começar a trazer palavras que trouxesse as pessoas para um conforto, né? Uma forma de motivar porque estava todo mundo achando que era o fim do mundo. Eu via gente esperando assim, né? Me mandava mensagem dizendo assim, Michael, eu estou esperando na hora que a gente for ficar doente aqui em casa e vai morrer todo mundo. Né? Então, assim, eu comecei a ver pessoas realmente apavoradas, tensas, preocupadas com o que estava acontecendo, e a gente falou, vamos sair desse assunto Covid, pode falar Covid, senão corta aqui, sim, né? Sim, não, pode. Aqui é zero corte. Então, legal. Vamos sair desse assunto aí, pandemia, Covid, vamos trazer uma palavra de esperança, de positivismo para a galera, né? E aí a gente começou a gravar alguns vídeos. Na época, a gente começou com um canal de musculação, né? Acho que você chegou a ver alguma coisa lá ainda, né? Sim. A gente montou um primeiro canal lá, que era o universo masculino, totalmente voltado para o esporte e tal, porque eu queria tirar aquelas pessoas do sedentarismo. Muita gente, pessoas engordaram na pandemia, tiveram problemas aí graves com imunidade e tudo. Eu falei, bom, vamos nessa linha de tentar motivar a galera para a saúde. E a coisa foi se desenhando. É assim, esse formato hoje que você viu e que a galera acompanha a gente, eu tô aqui, né? Que a galera acompanha a gente aí, é um formato que ele não começou daquele jeito, ele foi se desenhando. Sim. A partir do momento que a gente foi tendo essa conexão com o público, a gente foi entendendo o que é que eles queriam, onde eles se identificavam mais, e a coisa foi criando uma trajetória. Primeiro a gente começou no Instagram, começamos a fazer vídeo aí numa preparação que eu fiz para um campeonato, incentivando a galera a voltar a treinar, né? A buscar massa, saúde. Nós vamos falar mais disso daí depois. Né? Vamos falar, né? Vamos chegar lá. E falando de alta performance nos treinos e tal. E eu fui tirando pessoas aí de estágio de obesidade, né? Doença, pessoa com pressão alta, diabetes, foi acompanhando os vídeos, foi se motivando e foi mudando a área da saúde. E aí a gente foi achando um nicho de também falar e trazer para a área do empreendedorismo. Então a gente pegou algumas referências aí, eu falo sempre e quero ter a liberdade para poder falar aqui no teu podcast também. Uma das grandes referências nossas é o Felipe Tito, um cara que sempre trabalhou forte no motivacional e traz a galera aí, tenta tirar de um... Tivemos com o Tito recentemente, inclusive. Vocês tiveram? Ele veio aqui? Sim, não, a gente fiz um evento junto com ele, que ele foi chamado para palestrar, eu fui chamado para palestrar. Que maravilha, mano. E
E a gente bateu um papo bem forte em relação a isso. Em relação à parte de empreendedorismo e tudo mais. Então, ele é uma referência nossa, um cara diferenciado, né? Uma mente brilhante, um cara aí que... Simples, que né? Ele é simples, ele inspira através do que... Não do que ele fala, do que ele faz, né? Sim. Então, a gente é carente disso. Muita gente fala, pouca gente faz. A né? gente vive num movimento, principalmente na internet, que ganhou uma velocidade muito forte, que deu muito espaço para as fumaças, né? Quando eu falo fumaça, é a biografia multimilionária, mas que quando você vai ver, realmente não tem nada consolidado. E eu acho que esse é um dos grandes papéis aí que a gente tem que fazer. Trazer essa questão do empreendedorismo, trazer de que, cara, realmente a internet ela é algo exponencial, ela é algo que traz escala, que traz boa mensagem. Hoje em dia, se você entra num canal bom do YouTube, cara, você ganha muito conhecimento numa profundidade dentro de alguma coisa, a partir do momento que você consegue achar um canal que traga essa profundidade com qualidade. Mas uma coisa que eu sempre pergunto, principalmente quando você falou que veio mais agora com a pandemia que você começou a fazer esse trabalho. Como que as pessoas do teu convívio, os teus amigos, lidaram com isso? Porque então, quando eu entrei, mano, foi na época do Snapchat. E aí eu comecei a gravar meus primeiros videozinhos no Snapchat. Nossa, velho, era tudo os amigos. Blogueirinho, não sei o que e tal. E aí a gente foi dando continuidade. E aí eu comecei falando, né, que eu vi o teu vídeo passando todo dia no TikTok. Então isso daí mostra o quê? Uma consistência naquilo que você se propõe a fazer. Então tem um propósito por trás disso. Não é só o número de seguidor ou de visualização. Ali estava muito claro que você tinha uma mensagem querendo passar. Exatamente. Como que foi no começo para você em relação a isso? Então, isso que você tá falando é muito louco e chega a ser engraçado, porque assim, você começa... as pessoas que conviviam comigo entendem que eu sou a mesma pessoa que aparece no vídeo. Só que eu não trazia isso pra mídia. Eu não me expunha dessa maneira. Mas as pessoas viam acontecer. Eu sempre fui um cara de alta performance, tanto na minha empresa, nos meus negócios, na musculação. Tudo que eu me proponho a fazer, alta performance sempre. É uma marca minha. Quem estava acompanhando. De repente eu vou o quê? Eu vou pra internet e vou me expor? De que jeito? Em alta performance. Então, é constância, eu faço isso na minha vida. Então, eu falei assim, do jeito que eu faço tudo na minha vida, eu vou fazer na internet. E eu comecei a fazer vídeo, gravar. O Diego que está aqui, cadê o Diego? O Diego está por aqui, olha lá. O Diegão está lá. O Diegão foi um grande incentivador, porque quando a gente começou a gravar, ele falou, Maicon, você tem muito mais para mostrar do que a musculação, né? Você tem muito mais. Ele falou, ele foi um dos grandes incentivadores, por exemplo, do TikTok. A gente está ao vivo com a galera do TikTok aqui, o Diego, um dos grandes responsáveis. Ele falou, Maicon, você tem que mostrar tudo isso aí que você já fez, todas as suas histórias. Por que a gente não começa a gravar suas histórias? E aí eu pus um desafio para ele. Eu topo, mas eu quero fazer uma coisa com consistência, que é o quê? Eu quero vídeo diário. Eu quero fazer todo dia. Boa. E aí a gente montou aquela van, você começou a me ver dentro de um carro, né? Sim, foi. A gente montou aquele carro que a gente batizou de Rita. A gente montou ele, que era um estúdio móvel, que a ideia nossa era viajar o Brasil todo com bodybuilder, que era o nicho que eu andava, fazendo gravação, entrevista com a galera e conhecendo as academias do Brasil todo. Esse era o início da parada. Como veio essa parte da pandemia, tudo fechou, tudo travou. Então ele acabou virando um estúdio parado. Eu falei, vamos usar esse estúdio aqui para começar a falar disso. Ele falou, começa a contar as suas histórias. E aí eu comecei a gravar as histórias e contar. No início era assim, meu celular. Virou um blogueirinho agora, mano? Você quer, agora você vai ser o... Desse tamanho? Né? Agora boladinho? Agora você quer ser o aparecido aí, contando história na internet? Eu recebia só crítica, mano. O início era assim, Maicon, isso aí não vai dar certo. O que você tá tentando fazer, mano? O que é isso, né? E aí eu dentro de mim, e incentivado pelo Diego aí, que já... antigo na área, falou, cara, isso aqui vai dar muito bom. Até que a gente começou a ver as visualizações aumentar e o número de seguidores muito rápido. A gente teve um crescimento, assim, assustador. Né? A gente está batendo aí se eu não me engano, 560 mil, né, no TikTok, 560 e poucos mil no TikTok. Essa rede aí, a gente está nela há 8 meses. Né? E ela teve um boom... Caramba, o tempo que tem é bastante. É bastante, muito rápido, né, assim... comparado ao que a gente vem vendo acontecer, porque assim, a gente está levando lá, né, irmão, conteúdo, modéstia à parte, é de qualidade. Sim. Né? Nada contra, cada um faz o conteúdo que quiser, mas a gente é comprometido com levar a verdade e levar qualidade para o público. Né? E aí a gente começou a fazer esses vídeos até que um estourou. A gente tem um vídeo que é fixado lá,
com 6 milhões e 100 mil visualizações. E você lembra o que fala desse? Eu lembro que era, se eu não me engano, é o da história do Uber. Esse é o da história do Uber, do taxista, eu lembro, né? Eu vi, é isso aí. Esse vídeo foi o que levou a ascensão. E qual foi a história dele? Então, Pra ali quem não eu peguei, assistiu. eu conto uma história do taxista que eu tive uma experiência com esse taxista. Na época da pandemia, eu estava com o meu carro para fazer uma revisão e eu tive que pegar um táxi. E eu sou um cara que não pego táxi, não ando de Uber, eu gosto de dirigir meu carro, é uma coisa minha. Sim. Eu trabalho com automóvel, sou apaixonado por carro, eu gosto de guiar o carro, saca? É uma coisa minha isso. E eu levei meu carro para revisar e tal, e eu falei assim, bom, eu vou para a loja, eu vou de Uber. Pô, mas eu não queria pegar um Uber, peguei um contato de um cara e falei assim, mano, pega táxi com esse cara aqui. Quando eu cheguei, cara, aí eu conto essa história lá, que eu me surpreendi com a forma como ele me tratou, como que foi o atendimento. Eu não tive uma viagem de táxi, eu tive uma experiência. E aí eu tento levar isso, passar pra galera, que é o quê? Cara, o cara na pandemia, olha só o que ele fez. Ele me colocou no carro, um carro limpo, impecável. Impecável. Um Corolla branco impecável. Eu entrei no carro e falou, você quer que eu ligue o ar? Quer que eu deixe o ar desligado? Que tipo de música que você quer que eu... O cara totalmente preocupado com o meu conforto. Me ofereceu uma água, ofereceu uma bala, tirou uma caixa de bombom com bombom fino. Eu falei, cara, que loucura é essa aqui? Eu falei, quanto que vai custar uma viagem dessa de táxi? Ali, o cara foi me apresentando uma experiência. Ele percebeu que eu estava ali trabalhando, que eu não queria ser incomodado. O cara... Então, ele começou a conversar comigo. Quando ele viu que eu comecei a mexer com o celular, ele segurou e deixou eu à vontade. Então, eu fiz uma viagem tranquila, trabalhando. Né? A gente faz isso, né? A gente é empresário, você usa esses momentos para poder tirar algumas coisas da frente. E o cara foi super respeitador comigo. Quando eu cheguei até a porta da minha loja tal, ele falou, você trabalha... Aí eu apresentei, falei que era empresário e eu queria fazer uma pergunta para ele. Eu conto lá no vídeo bem rapidinho, coisa de 3 minutos. Cara, que experiência que é essa que você... apresentou para mim, né? Maravilhosa, parabéns, né? Só que assim, cara, compensa você atender tão bem desse jeito. Você vê um carro 2.0 ligado com ar-condicionado, né? Me ofereceu um bombom, água, caramba. Ele falou, Maico, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí ele puxa um caderno e aí ele começa a folhear o caderno. Ele falou, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui foram meus clientes de ontem, esse aqui é o que eu já tenho agendado para hoje e o de amanhã. Cara, numa pandemia, tudo fechado, todo mundo catando milho. Aí eu olhei e falei pro cara assim, meu, impressionante. Eu falei, eu preciso fazer um vídeo desse cara. E eu lanço a história dele no TikTok, contando a história dele. E teve contato com ele depois ou não? Cara, eu consegui falar com ele uma outra vez, muito rápido, e o cara super tímido. Tentei até um contato para trazer ele mais para perto, ele não quis. Ele falou, Maico, meu trabalho é atender as pessoas dentro do meu táxi. Eu falei, tá tudo certo. E é engraçado que apareceu vários taxistas, viu, mano? Falando que era eles. Isso que é muito louco, cara. Pra querer aproveitar. Fui eu que fiz a viagem com o Maico. Contaram várias histórias, mano. Deu muito hype esse vídeo. E aí, eu não exponho ninguém, não vou falar pra pessoa que é ou que não é, enfim. Mas enfim, só pra ficar a parte engraçada da história. Viu? E me diz uma coisa, aí mudando totalmente de assunto, mas uma coisa que eu queria entender, qual foi o momento da sua vida que você sempre praticou musculação? Então, é esse ponto que eu quero chegar. Da onde que veio esse gatilho? Muito louco, cara. Eu fui um cara muito obeso. Obeso com força. Dois. Você também? Então, eu tive um histórico de obesidade. Eu comecei a trabalhar no comércio muito cedo. Meu pai, português, padaria, mano, a gente trabalhava, eu com 15 anos, trabalhava 18 horas por dia. Era nesse nível aí. E... família aqui, né? Eu vou contar a história triste para você. A gente tinha uma boa condição financeira, mas muito trabalho. Nada diferente de hoje. A gente está batendo o que hoje, Fê? 20 horas no ar aí, né? Todo dia, cara. Das 5 à meia-noite, todos os dias. Então, nada mudou. A gente consegue, graças a Deus, Deus vai mostrando as portas, né? Eu sempre dou honra e glória a Deus a tudo que acontece na minha vida, mas a nossa parte aqui no natural, é o que eu falo, eu faço para ele fazer a dele no sobrenatural. Massa. Então não tem história triste, mas não tem nada fácil, irmão. Nada cai do céu. Mas vamos embora. E aí eu, naquela ânsia, né, vi meu pai empresário, tudo, e meu pai é um cara que... Cara, se eu falar dele aqui, eu vou chorar, que é o meu espelho de vida aqui, o meu herói, e eu seguindo os passos dele ali, eu comecei. Só que acontece, eu larguei toda a minha... Era menino novo ainda, né? Sacrifiquei muito a minha parte da saúde para poder trabalhar e construir devagarzinho o que eu almejava financeiramente.
E a obesidade veio por causa da padaria? A obesidade veio porque assim, não, você imagina, é assim, ó, vou te fazer uma pergunta. Você já comeu um panetone quente? Não. Não, né? Então, ninguém aqui, duvido que alguém comeu um panetone quente. Quem comeu? Comeu já? Trabalhava em padaria, né? Trabalhava em padaria, né? Então, é o único jeito, não é? Porque como é que você come um panetone? Você vai no mercado, né? Você abre um balduco que é bom pra caramba e você come ele ali. Não, cara, a gente tirava do forno uma fornada de panetone, então é nesse nível. É tudo muito bom. E minha família europeia, né, meu, portuguesa, o que você faz? Você reúne uma mesa dessa daqui pra comer. Então eu tinha o quê? Eu tinha... a experiência com comida, ela era afetiva, cara. Então, quando você juntava todo mundo, é para comer e beber. Então, fui criando nisso de forma desordenada. É meio que assim, muito pra pegada da minha família, é meio que um sinônimo de confraternização. Isso. Né? É assim, na minha família é tipo assim, é desrespeitoso você não aceitar. Se pôr na mesa, se você não comer, é desrespeitoso. Até isso demorou um tempo para eu quebrar, depois que eu comecei a entrar no fisiculturismo, eu já te conto. E aí eu fui vivendo a minha vida daquela forma, mas assim, eu não olhei para isso. Eu não vou mentir para você. Eu fui engordando, ganhando peso, engordando. Isso aí estava com quantos anos? Isso daí eu fui até... Cheguei a pesar quase 150 quilos com 32 anos. E aí eu tive um choque de realidade. Eu já contei isso aqui em alguns podcasts. Tive um choque de realidade quando eu passei mal, tive um mal súbito. Fui socorrido, né, para o hospital. Meu pescoço ficou inchado, né? Foi um pico de estresse muito forte que eu tive e que estava sinalizando que algo tinha muito errado. E aí, quando eu caí na mão do médico, que foi um anjo, cara, esse cara foi um anjo na minha vida. Foi quando ele falou, senta aqui. Ele falou assim, deixa eu te contar uma história. Você tem filha? Eu falei, tenho uma filha. Ele falou assim, quantos anos que ela tem? Na época, 5 anos. Ele falou, você quer ir na festa de aniversário dela de 15 anos? Eu falei, claro. Nossa, gatilhozão né? pesado. Aí ele catou e falou assim, você não vai. Desse jeito que você tá, mais 10 anos, nesse ritmo que você tá, você não vai, você não chega lá. E aí, puf, aquela ficha cai linda, né? E aí eu percebi que eu tinha que fazer algo a respeito. Só que, como eu te falei, eu sou o cara do que? Da alta performance. Eu não faço nada de qualquer jeito. Eu não faço nada de... vou ver fazer no que por dá. Fazer, né? É assim, é natureza, irmão. Eu tenho uma parada comigo que é assim, eu vou fazer, a gente vai fazer. É assim, não vou fazer vou ver se dá certo. Eu vou fazer dar certo. Não tem como. Então eu falei assim, agora eu vou modificar a minha vida e eu quero viver diferente. E eu pensava assim, tudo o que eu aprendi, tudo o que eu usei para chegar até aqui financeiramente, conquistar minhas empresas e tudo o que eu quis, eu vou usar esse material que eu tenho para usar ao meu favor e mudar uma história que lá na frente eu vou ter outra história para contar. Top. Né? Eu falei assim, vai ser agora. E ali eu comecei a mudar padrões. E aí eu comecei... Graças a Deus, né? Eu tinha uma condição que eu podia pagar um personal. Eu sei que não é a realidade da maioria. Eu sei que é difícil, mas também dá um jeito. Sim. Né? Como hoje a gente está aqui numa mega estrutura sua. Parabéns, inclusive, cara. De verdade. Mas dá para você começar um trabalho desse aqui com o celular. Exatamente. Não é? Então, assim, é cada um dentro de uma realidade. A gente tem um exemplo muito grande, que é o Whindersson Nunes, né? Então, celular o cara emprestado. Começou com o celular... Celular emprestado, cara. E olha o que tornou, né? Então eu falo assim, eu falei assim, eu tinha uma condição que naquele momento eu já conseguia começar com algo melhor. Eu falei, então eu não vou perder tempo. Contratei um personal, me matriculei numa boa academia, morria de vergonha, cara. Eu ia no horário que não tinha ninguém, porque eu não queria que ninguém me visse, porque assim, olha o gordo treinando aí, não é assim? Ó, esse gordo treinando na esteira aí, passando vergonha. E pior que você vê, né, os caras no cantinho da academia fazendo os comentários, né? Ixi, esse aí vai infartar é hoje. Fala assim, todo mundo apostava em mim assim, ó, esse cara não dura uma semana, porque eu depois vinham me falar. Quando a galera foi vendo a transformação, fala, cara, o que você fez é uma coisa surreal, né? E aí eu venci a obesidade em 1 ano. Eu coloquei até meta para isso, mano. Essa história é incrível, porque assim, é de 150 quilos. Eu falei assim, em 1 ano eu quero sair do 3º dígito. Eu quero pesar menos de 100 quilos. O que tem que fazer? Tem que fazer uma dieta, você tem que treinar, você tem que fazer 2 horas de cardio, tem que mudar seus padrões. Eu falei, isso. Cara, eu vou falar para você, o mês você quer morrer. Porque é você virar uma chave que você está 30 e tantos anos da sua vida vivendo de um jeito. Aí você olha assim um doce, você olha alguma coisa, você tem que falar não. Aí você começa o quê? Falar não das suas vontades ao bem de algo muito maior, que é o que as pessoas têm dificuldade. As pessoas, elas sacrificam uma vida por um momento. Né? Você não vê isso. Você já deve ter visto isso. Quantas pessoas aí não sacrificam um casamento, né?
como uma mulher que ama, que respeita você, como uma aventura. Então, acho que é pertinente falar isso também, Sim. porque é um momento que destrói a sua vida, né? E você se alimentar de forma ruim é a mesma coisa. Você tem um prazer que dura 5, 10, 15 minutos no máximo e compromete toda a sua estrutura física. A culpa vem rápido A também. culpa vem rápido, emocionalmente você fica destruído e... Vamos falar, até em âmbito empresarial, aquilo te baixa a sua performance. Muito. Porque a gordura, ela inflama seu cérebro, né? Não é só estética, porque a estética pega também. Sim. Né? Você trabalha na área de saúde, você entende que também a gente, quando você tem uma autoestima, você voa mais longe. Total. O pessoal fala que não, eu tô fora de peso, mas eu tô tranquilo. Então, se você tá tranquilo, se você atingir uma forma física que você olha pro espelho e se admira, você dobra. É isso, não é? Muda muito. Né? Então eu senti isso na minha pele, né? Quando eu olhei para mim e falei assim, cara... E aí eu tive que fazer um trabalho meu de me chocar. Eu tinha que me chocar. Eu não tirava foto, né? Eu não saía, eu não comprava roupa para mim, já tinha uns 10 anos. E aí eu falei assim, eu lembro que eu levantei da cama um dia, tinha um espelho grandão assim na parede na porta do meu guarda-roupa. E eu levantei, cara, eu me despi, eu tirei a roupa, olhei pra mim, quando eu olhei, eu não acreditei no que eu vi. Foi a primeira vez que eu consegui me olhar de verdade. E aí eu faço um convite pra todo mundo que tá assistindo aí. Cara, você já se encarou alguma vez assim, ó? De se despir mesmo, de verdade, de olhar pra você e ver o que você tá fazendo na sua vida? Porque muitas pessoas podem estar descontente. Mas o estágio que eu cheguei era um estágio que eu podia estar me levando para a morte. Eu tenho certeza que esse vídeo aí vai salvar muitas pessoas. Amém. Em nome de Jesus, eu tenho certeza. E naquele momento, irmão, eu olhei para mim ali e falei assim, cara, o que eu fiz comigo? Eu me tornei um monstro, né? E eu comecei a chorar. Eu falei assim, eu não vou fazer mais isso comigo. Hoje eu vou virar essa chave. Naquele momento eu decidi fazer diferente. Naquele dia eu levantei, troquei de roupa, fui dar uma volta no quarteirão. Naquele dia eu virei a chave. Cara, eu tô arrepiado aqui de você falar, porque assim, a gente tem uma mentoria de performance e uma das aulas é sobre se reconectar com o corpo. E aí a tarefa dessa aula é exatamente no dia que a pessoa fizer a aula, antes de dormir, ir para o espelho e se reconectar, criar uma nova amizade com o corpo. E aí vem o feedback das pessoas que fazem isso. Tem gente, cara, que passa mal a ponto de vomitar. É isso, mas é. Porque a pessoa nunca parou para tirar a vida do automático e falar assim, cara, quem eu sou, qual é a parte espiritual que eu vivo, que está integrada aqui na minha matéria física, e o que eu estou fazendo com isso aqui, cara. Eu falo muito disso daí porque em meio a toda essa evolução da exposição na internet, cara, é óbvio, eu vou olhar lá o shape do Michael treinando, cara, vou levar como referência. Eu devo levar como referência, mas eu não devo levar do tipo assim, eu vou ser igual a esse cara e eu vou fazer 100% do que ele faz. E aí as pessoas começaram a criar um distúrbio de autoimagem tão grande. E eu costumo falar que o nosso corpo, cara, ele é um carro modelo único, com um único número de motor, chassi, que Deus deu para você e você vai fazer o que você quiser com ele. Você vai tratar a funilaria da forma como você quiser, você vai colocar mais motores, que é quanto mais massa muscular você coloca, você vai colocar mais motores. Equipar ele do seu jeito. Você vai equipar ele do seu jeito para você seguir pro resto da vida. Uma reflexão que as pessoas não fazem é que até o último respiro da tua vida em terra, você vai estar com o teu corpo te acompanhando, cara. Por que você bate tanto no teu corpo, que é uma coisa que vai estar com você até o último respiro da tua vida? Verdade. E aí você pega e fala assim, não, eu quero ter o corpo igual ao da fulaninha, eu quero ter o corpo igual ao do fulano. Não, cara, você tem que olhar pro teu corpo e falar assim, cara, eu quero ter a melhor versão do meu corpo. Eu quero ver o quanto que o meu corpo é capaz dentro de uma performance, qual que é o pico de performance que eu consigo encontrar. Porque não existe um limite. Você vai se condicionando, você vai se conhecendo melhor, você vai ter os altos, os baixos, os desequilíbrios que acontecem, às vezes, até intencionalmente para você atingir um novo pico de performance, né? E aí você conseguiu perder esses 50 quilos em um ano? Consegui, cara. É muito louco porque, assim, eu falei assim, eu coloco meta para tudo, eu vou fazer a mesma coisa com o meu corpo, né? O que eu fiz? Eu lembro que era janeiro, comecei de janeiro para fevereiro, e aí eu falei assim, eu faço aniversário em outubro, né? Eu falei assim, então até outubro eu quero bater ali, chegar perto dos 100 quilos, 105 mais ou menos, para que depois, quando eu tenho mais 2 meses, para antes da virada do ano, eu pesar 99 quilos, que é abaixo de 100, essa era a minha meta. E aí que você vê
o que você determina na sua mente, você é capaz de alcançar. Tudo começa aqui. Eu falo pra galera isso o tempo inteiro. Cara, você tem que criar plano, você tem que criar um plano, uma estratégia e depois pôr em ação. Mas primeiro começa aqui, né? Tudo que existe no mundo, né? Tudo que está aqui, que foi criado, primeiro aconteceu na cabeça de alguém. Exatamente. Não é? Alguém pensou para fazer esse microfone, para fazer essa caneca. Então, a criação ela começa aqui. E você cria a sua realidade também. Então, eu já fazia isso. E quando eu falo para você isso, Diogo, eu falo de uma forma assim, cara, era tudo ferramenta minha, mano. Eu não era um cara treinado, eu não era um cara de... Eu lia livros, né? Claro, eu buscava essa informação, mas eu não é que nem hoje. Hoje a gente tem uma enxurrada de possibilidades. É isso que eu não entendo, a galera ainda atrasada. Porque hoje a gente tem aqui a internet, cara, que a gente tem muito conteúdo gratuito. Na época não tinha, irmão. Não tinha, você não achava fácil essas coisas. Mas eu falei, cara, eu vou usar as ferramentas que eu tenho para conquistar, e eu fui. Quando eu cheguei no dia do meu aniversário, eu comprei um bolo zero, na Sodier. Pode falar aqui, fazer propaganda deles. Acho que é o único lugar que vende bolo zero. Fui comer um pedaço do bolo zero para comemorar. Eu tava lá com 104 quilos e pouco. Falei, cara, eu tenho mais um golinho aqui, 30 de outubro, para me chegar. E eu lembro quando foi lá na virada do ano, faltando um dia para acabar o ano, que eu pesei na balança, eu tava com 99,7. Meta batida. E ali foi a primeira meta, porque essa foi que eu intitulei, para poder chegar no meu peso, que até então eu achava que era o peso ideal. Sou um cara alto, tenho 1,87 m, estava mais ou menos perto lá, mas nunca fui um cara magro, nunca vou ser um cara magro, porque a minha estrutura é osso largo, eu sou um cara grande, não tem jeito. Então eu falei, bom, eu vou tentar manter essa linha aí para baixo dos 3 dígitos. Só que quando você chega numa forma dessa, você passou por esse processo, você vai entender. Você olha, mas você não está satisfeito com a forma ainda. Você fala, dá para melhorar. Porque tudo dá sempre, né? E aí eu troquei. Eu tinha um personal que me ajudou nessa época e depois eu arrumei um outro personal porque eu falei, agora eu quero ter um condicionamento, eu quero ter um porte atlético. Eu quero desenvolver o meu corpo para eu chegar. E eu lancei um outro desafio. E dali eu comecei, devagarzinho, isso fui já construindo. Com 30 e poucos anos já. Oi? Isso com 30 e poucos anos já. Cara, eu comecei o trabalho de hipertrofia para ganho de massa muscular com 35 para 36. Já não era mais um menino. Tudo mais complicado, tudo mais difícil. Então, aí você sai de uma dieta que coach, né, o ano inteiro, e vai começando a entrar num bookzinho bem devagar, para o corpo não dar rebote. Então, teve todo um acompanhamento, fui indo devagar. Então, era um trabalho que eu fazia um ano inteiro para ganhar 2, 3 quilos de músculo. Você sabe como que é. Então, assim, é um ano inteiro de trabalho. Gente, presta atenção. Deixa eu falar isso muito sério. Você fica olhando os atletas na internet, né? Como você falou, você quer construir um corpo. Cara, para você ganhar 10 quilos de massa muscular, é um trabalho de 3, 4 anos. Os 2, 3 primeiros anos, você consegue ainda um aporte maior. Por quê? Porque o seu corpo ele não tem limitador, né? Você está tudo começando. Chega uma hora que depois para ganhar 1 quilo, 1,5 kg é de muito difícil. E aí eu fui nessa batalha aí até 40 anos de idade. Quando eu cheguei com 41, Caramba, eu falei... você tá com quantos anos agora? Eu tô com 45, irmão. Caramba. Eu fui nessa pegada aí até 40, 41, e aí com 41 fui desafiado, né? O meu coach, que ali me acompanha, ele falou, Michael, você não encara, você é um cara de desafio, mano, encara um palco, Sobe mano. O palco. Vai ser um atleta de fisiculturismo. E eu comecei a vislumbrar essa possibilidade de ser um atleta para um desafio pessoal. Não para seguir carreira, nem para ter patrocínio, nada. Eu falei, cara, só para eu falar, cara... E aí eu lancei até o meu primeiro Instagram, chamava Da Obesidade aos Palcos. Né? E eu contava toda a minha história da trajetória de como foi, que foram anos até conquistar a possibilidade de subir um palco. E quando eu... Qual categoria que você subiu na primeira vez? Eu subi no primeiro ano na bodybuilder, porque eu ainda não tinha lesões graves no joelho, então eu ainda conseguia fazer um bom treinamento de perna. Eu não subi com a perna grande, tinha dificuldade, porque eu tenho alguns problemas articulares, mas consegui estrear com 41 anos na Master, estreiei na Master, subi com um atleta patrocinado, subi com um atleta aí que competia há muitos anos, ainda peguei um top 3 na estreia, então para mim foi uma vitória, porque competi, eu era um novato com 41 anos. Foi São Paulo, IFBB? São Paulo, eu subi a minha estreia foi no campeonato muito tradicional em São Paulo, Jandira, que você já deve ter ouvido falar, cara, eu acho que ele não é tanto, mas é comparado a um Mr. Santos, vai, assim, por tempo que é, né? É um campeonato muito antigo do Aurélio, um abração pro Aurélio aí, um grande irmão nosso.
E aí eu subi lá, LPM, Liga Paulista de Musculação. Depois eu quero contar a história de uma medalha aí. Você guardou minha medalha aí? Já eu conto essa história aí. Deixa eu esquecer de contar essa história, esse campeonato foi um campeonato muito importante para mim, se eu queria a oportunidade de contar. E aí eu estreiei em 2017, fui terceiro lugar. Aí em 2018 eu fui competir na FBB, queria uma federação um pouco mais competitiva, e é bem mais competitiva. E aí eu fiz uma preparação aí de quase um ano para subir lá, e aí eu fui top 2. E é muito louco, porque assim, a gente tem aquela gana de ser campeão, você pega um top 2, você sabe, Você é um sente baita derrotado, resultado. Né? É um baita resultado, mas mesmo assim você sente... Eu fala fiquei assim, mas por que frustrado, não e meu primeiro? coach falou, cara, você tem noção do que você fez, cara, olha a sua trajetória. Eu falei, cara, mas eu quero ganhar. Eu falei, enquanto eu não ganhar, eu não paro. E aí teve um campeonato no ano seguinte, aí foi mais um ano de preparação, e aí foi o melhor shape. Aí eu consegui desenvolver uns membros inferiores muito bem. Eu subi na NABA, e o campeão ia poder competir no aberto no Mundial em Portugal, então eu fui no gás, cara. Eu falei, eu quero participar desse Mundial, e eu subi, fui campeão, graças a Deus. Foi o primeiro campeonato que eu levei. E tive a oportunidade de ganhar o passaporte para ir para Portugal, só que por questões depois de trabalho, infelizmente, eu não consegui ir para Portugal, mas eu tinha o passaporte para ir para lá. Tem uma parada que você falou que quando a gente estava falando da questão do conteúdo, que aí liga muito com o que você está falando agora. Eu quero saber qual que foi, porque você falou assim, eu comecei a fazer os vídeos de musculação, mas aí o Diego, né? Aí o Diego chegou e falou, cara, mas não é só isso, você tem mais para entregar. Isso, mais e aí eu entendo perfeitamente que não é a questão de tipo como se a musculação fosse algo inferior ao que você tem para entregar. Não. Mas qual momento da sua vida que você estava vivendo nesse momento, ou o que você acha que o Diego viu em você, que você tinha mais coisas para entregar para a galera que queria te ouvir? Então, o Diego, ele chegou na minha vida aí no momento onde eu estava fazendo um canal em sociedade com atletas. Você deve conhecer ele, o Thiago Lins. Hoje, na minha opinião, o maior atleta brasileiro. E ele tinha um canal no YouTube, e eu entrei com uma parceria nele no canal, e o Diego foi contratado para fazer os nossos vídeos. E aí, o Diego tratava, né? Eu ficava nos bastidores, na época eu não ficava na frente da câmera, eu tinha vergonha, não queria aparecer e tal, e eu cuidava dos bastidores, da área de anúncio e tudo mais. E aí o Diego, como eu tratava com o Diego, né? Eu era o financeiro da empresa também, eu tratava com o Diego, então era eu que marcava a agenda do Thiago Lins para fazer as gravações, tratava com o Diego todo, e a gente foi ficando muito próximo, meu Diego. E o Diego toda hora, mano, você tem que fazer um canal para você, mano. Ele ficou, você tem que montar um negócio para você, tem que levar. Porque aí eu comecei a contar ali nos bastidores pro Diego, tudo o que eu tô contando para você aqui agora. O Diego foi gostando da história e falou, cara, você tem que pôr isso na câmera, Michael. Essa história é muito louca, isso aí vai motivar as pessoas, ninguém sabe quem é você, você tem que aparecer, vai pra frente das câmeras, vamos fazer uma coisa em paralelo. Ele ficou na minha cabeça, eu falei, não, meu negócio, eu sou empresário, Diego, eu quero trabalhar atrás, mano, eu quero trabalhar com número, eu quero entender algoritmo, eu quero... Ele falou... Hoje você tem noção do quanto que o número que você realmente precisava era o número de vida que você impacta hoje, né? Exatamente, cara, é exatamente isso. Só que eu não tinha ainda essa conexão com um propósito. Quando eu entendi que isso é um propósito da minha vida, aí começou a ter alegria. Porque eu tratava aquilo como só uma parte empresarial. Era uma forma de ganhar dinheiro. Quando você coloca o propósito, aí o dinheiro já não é mais o primeiro plano. Então, o Diego, ele foi um cara que foi um grande incentivador, e vou te falar, um cara que me despertou para o meu propósito. Ele que ficou falando para mim ali o tempo todo. E ele também nem imaginava que ele estava sendo um anjo enviado por Deus que ia me trazer e tirar para fora. Falar, cara, Deus quer que você faça essa parada aqui, ó. Então, ele tem um papel muito importante na minha vida. Então, assim, eu falo que até ele se chegar a mim também foi Deus que foi trazendo as peças. E mais tarde trouxe o Felipe também, que é um irmão nosso, um irmão de fé. E eu já vou contar a história dele um pedacinho também. E aí o Diego falou, cara, tudo que você está contando aí você tem que pôr para fora para você trazer e inspirar a galera. E a gente começou. Foi aí que a gente decidiu. Eu falei assim, pô, então vamos montar um canal, só que assim, vamos começar um canal meu, só que com o impacto de já causar um rebuliço.
Vamos começar quietinho, vamos começar fazendo barulho? Vamos, o quê? Eu quero fazer um projeto de 100 dias. A gente inaugura um canal, eu faço um projeto de 100 dias. O Luia já olhou lá. É porque a gente na empresa, todo mundo que a gente contrata entra num plano de 100 dias. Ah, é? Olha aí. Então, todos os projetos que a gente começa, ou toda pessoa que entra, ela entra num plano de 100 dias. De plano de 100 dias? Isso é animal. É animal, Dá né? muito certo. E outra, é um 100 dias que, assim, parece muito, mas na hora que você começa a correr, 99, você 98, se envolve 97, com o não é maluquice? E assim, eu falei assim, eu quero causar esse impacto. O Diego falou assim, eu falei pro Diego, você topa comigo? Eu topo. Aí eu fui, entrei em contato com o meu coach, que é o Bruno Levi, quero mandar um abração pra ele, um homem de Deus também, um cara fantástico, fantástico. Eu falei pra ele assim, eu tava mais ou menos como eu tô hoje. Hoje eu tô fora de forma, eu tô assim também. Eu tava mais ou menos nesse shape aqui, cara. O shape de férias. Eu falo assim, esse meu shape é o shape de férias. E eu chamei o Levi, eu falei, Levi, eu tô com o shape de férias, mano. Ele falou, já sei como é que é, Michael. Ele falou assim, eu falei, você quer encarar um projeto 100 dias comigo? Ele falou, o que é a ideia? Eu falei, eu quero fazer um projeto, quero filmar todos os dias, treinamento, fazer uma contagem regressiva. No final de 100 dias, a gente vai chegar no canal, vai escolher um lugar, uma academia, e você vai entregar um shape de competição. Aí ele falou, é. Na cabeça dele, ele foi desenhando uma outra cena, e pandemia, cara, tudo fechado as academias. A gente arrumou uma academia do irmão nosso que abriu, deu a chave pra gente poder treinar com toda a segurança lá. E ele falou, cara, você vai meter esse projeto na pandemia? Eu falei, mas é para tirar as pessoas, que eu queria mexer com as pessoas em casa. Eu falei, vamos deixar a galera entender que dá para você fazer em qualquer momento da sua vida. E a gente bolou esse projeto 100 dias. A coisa foi andando, e aí eu treino dieta, aquela loucura que você já sabe. Quando deu mais ou menos uns 45 dias, os campeonatos começaram a voltar, e aí anunciaram o Muscle Contest de São Paulo. Caramba, você subiu nesse daí? Subi, cara. Foi o ano passado, em maio. E aí eu falei assim, aí ele falou assim, só que, cara, seu projeto é 100 dias. Vai dar na risca 70, Maico. Eu tava com esse shape aqui, mano. Quando eu comecei o projeto. Só que eu viro uma chave, Vira pra valer, né? Não, você Desliga não entende. todas assim, as outras, né? Eu não tenho distração. Não tem distração. Isso é muito bom. É 5, 6 refeições, é 2 horas de cardio, é 1h40 de treino. É aquela loucura. E eu falei, cara, e aí? Ele falou assim, você quer encarar 70 dias? A gente faz o 100 virar 70, você não anuncia. Quando estiver chegando perto, a gente analisa. O que você acha? Aí o cara me encurta um projeto de 100 dias para 70, ele tira um mês do calendário. Aí eu falei Faz assim... muita diferença na preparação. É muito, você sabe disso, é muita diferença. Ele falou, o que eu tenho que fazer? Ele falou, Mike, você vai ter que aumentar o cardio e eu vou ter que apertar mais sua dieta. Vai passar fome. E aí, eu falei assim, cara, eu não consigo treinar perna, eu tinha operado o joelho 4 vezes naquele ano. Sofri 4 operações. Eu não consigo treinar. Ele falou, cara, vamos subir na Men's Physique Master. Só que o Men's Physique Master é acima de 35, mano. E aí, eu com 45, é 10 a mais. É os pedreira. E aí? Vamos lá. Aí vamos entender as categorias. Eu falei, cara, vamos entrar, vamos fazer. Pau no gato. Quando faltava uns 10 dias pra competição, ele falou, vem cá que eu quero olhar seu shape. Quando ele olhou, ele falou, eu te ponho no palco em 10 dias e você leva. Falei, Levi, eu vou meter isso no canal, cara. E eu não ganhar, eu vou passar vergonha. Ele falou, Mãe, confia em mim, cara. Eu falei, tá bom. Faltava 10 dias, a gente foi na Academia 2. Conhece a Academia 2 lá na Moca? Uma academia nova do Thiago Santisteban. Ele abriu recentemente. Eu conheço ele, pô. Conhece ele? Ele era do nosso time. Eu era embaixador da BTFF. Ah, que legal, mano. Que é a feira lá do Felipe. Você era embaixador lá na feira? Eu era embaixador da feira. Que bom, mano. O Thiago fazia parte do time lá. Então, o Santisteban é um grande amigo também. Deixar um Brutão, abração né? pra Ele ficou um tempo nos Estados Unidos. Depois ele voltou. Foi, ele morou nos Estados Unidos, exatamente. Aí quando ele abriu lá o 2, a gente fez uma parceria lá com ele. E aí falei das pretensões de campeonato e tal, ele abriu a porta da academia, a gente começou a treinar lá, focou. E aí, como estava na pandemia tudo fechado e a gente tinha a senha para entrar também a hora que queria... Isso ano passado, 2021. 2021. O que a gente fez? Foi em maio o campeonato. A gente ele liberou o espaço lá para nós e permitiu que a gente gravasse os conteúdos, porque não tinha mais ninguém, era só a nossa equipe. E a gente começou a fazer as gravações e colocar tudo soltando no Instagram.
Até que eu cheguei e anunciei pra galera. Galera, eu vou subir no Moscow Conceito. É um campeonato mais difícil. Ele é É o muito mais relevante. difícil. É um dos mais difíceis. Aí, depois Mr. Olímpia, né? E aí, o que aconteceu? Eu subi nesse campeonato, me preparei. Cara, eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida. Quando eu cheguei lá, que eu vi os atletas, eu falei, meu Deus. E aí... E foi a primeira vez que você subiu na Men's? Na Men's foi a primeira vez. Não, eu tinha subido no Olímpia. Eu subi no Olímpia em 2017, não tive uma boa colocação, porque também fizeram uma bagunça no dia do campeonato. Eu subi lá na feira. Não sei se você lembra desse ano, eles juntaram todas as categorias Master. Então, tipo assim, eu ia subir com 5, eu subi com 35 no palco. Então, você olha 35 Men's Physique, cara, é tudo igual. É difícil, né? Eu até entendo os árbitros. Então, enfim, mas tinha que ser como aconteceu mesmo. Acho que eu fiquei em 14º ou 15º, um negócio assim. E aí eu me preparei para esse campeonato. Quando chegou lá, quem que eu vejo lá? O cara que tinha sido campeão no Rio ia competir comigo. O cara foi campeão da Moscow Contest no Rio. E eu anunciei na galera, e eu fazia os vídeos assim, esse campeonato é meu, eu vou ganhar, porque eu tinha que vencer a minha mente. Eu tinha 70 dias. Então, as pessoas talvez olhavam e falavam, Mike, você tá sendo arrogante, cara, tá falando que você vai ganhar. Eu falei, não, porque na minha cabeça eu já ganhei. Eu treinava todos os dias olhando a foto dele, porque eu pensava que eu podia, mas com respeito, entende, mano? Era só uma ferramenta para eu não subir achando que não dava. Então, eu olhava todo dia para ele e falava assim, eu tenho que treinar mais hoje. Se ele tá treinando 2 horas de cardio, eu vou fazer 2 horas e meia. Então, eu ficava aqui, ó, na cabeça, todo dia. E o Diego foi acompanhando nos treinamentos, a gente subiu, óbvio que ele tava lá. Quando eu vi ele lá no backstage, cara, eu falei assim, deu uma bambeada. Vai ser broca pegar esse cara. A gente subiu no palco e a gente ganhou levei nele numa transição de costas. Numa transição de costas, a gente fez as poses. Na segunda vez, ele mandou virar de costas. E o meu coach falou, suas costas é melhor que a dele. Você valoriza essa pose. Então, ele ficou. E eu fiquei com isso na cabeça. Pois é, para quem não sabe, essa questão da pose no fisiculturismo é muito importante. Porque tem gente que tem muito corpo, né? Tem o físico muito bem trabalhado, mas quando chega na hora de posar, não se mostra. Eles não conseguem mostrar. E isso daí serve muito como um aprendizado para a vida. Porque, veja bem, o Michael chegou, ele sabia do potencial do teu adversário. Então, quantos adversários você não tem na sua vida que você só se liga no potencial dele, mas esquece da falha? Exato. E esquece do potencial que você tem. Então, às vezes, você falou assim, eu levei dele numa transição de costas. Então, não foi necessariamente num todo, mas foi o detalhe que era necessário para levar. Exatamente. E as pessoas não se atentam nisso para a vida como um todo. Porque às vezes a pessoa fica assim, cara, mas pô, eu já reconheço qual é o meu ponto fraco. Eu sei quais são as fragilidades do Diogo, cara. Eu já sei tudo que eu fiz de coisa errada na vida, que eu sei que ali estão meus pontos de fragilidade. Mas eu também sei qual que é o meu ponto potencial. Se eu estou fazendo qualquer coisa na vida, seja na parte física, seja no empreendedorismo, seja dentro de um relacionamento, eu vou sempre explorar o quê? O meu potencial e vou vigiar aquilo que é a minha fragilidade. E uma coisa também que eu não queria deixar passar, que foi um outro aprendizado que você trouxe, e que eu gosto sempre de só ficar ouvindo e depois trazer uma reflexão sobre isso, é a importância do Diego na tua vida. E naquele momento você fala assim, né? Como ele era um membro da equipe, que ele viu um potencial ali no que você tinha para entregar, e ele abriu seus olhos para isso. Então, isso serve muito para as pessoas que, às vezes, trabalham com alguém, ou, às vezes, conhece uma pessoa que, às vezes, tem até mais relevância. Naquele momento, não sei, mas pode ser que você tinha mais relevância que o Diego na internet. E aí, às vezes, se pega o Diego e não tem coragem de chegar para você e falar assim, cara, mas eu acho que você tem que ir por esse caminho. Ou eu vejo algo em você que dá para ser explorado melhor assim. Isso é um aprendizado muito grande, porque eu tenho o Lucas, que é um menino que trabalha na minha empresa, e ele foi um cara que foi um instrumento de Deus para eu entregar minha vida para Jesus. Amém, amém. E aí ele trabalhava de vendedor numa loja de suplemento que eu tinha lá na Aclimação, e eu brigava com ele todos os dias porque ele não limpava a loja, porque ele ficava o dia inteiro com a cara na Bíblia. E na época eu não conseguia entender, cara. Eu falava assim, meu Deus, esse moleque não tira a cara da Bíblia, não para de ler e tá deixando os potes de suplemento com pó, que pô, é alimento, não pode. Só que, por incrível que pareça, cara, de todos os funcionários que passaram nas minhas empresas até hoje, naquele segmento, ele é o único que continua comigo hoje. Tá vendo? É o menino que lia a Bíblia. Isso. E aí ele foi um instrumento de Deus para chegar e falar assim, Diogo, eu tava até contando pro Luia esses dias, que foi muito forte, cara, porque teve um dia que ele chegou para mim e falou assim, Diogo,
o seu lado profissional, cara, me inspira muito pra minha vida. Eu quero muito ser esse cara profissionalmente que você é, mas a tua vida pessoal é a última que eu quero ter. Pensa, um funcionário, ele teve coragem de... Mas por que ele teve tanta segurança para falar aquilo para mim? Talvez porque Deus usou ele para falar, porque ele sentiu confiança de, tipo assim, o Diogo precisa ouvir isso. E aí, partindo daí, eu falei assim, caramba, um cara que trabalha comigo, falando isso, alguma coisa de uma pessoa de fora que tá me vendo ali, né? Trazendo um grande aprendizado para mim. E aí, começaram a acontecer inúmeras coisas dali para frente, que a gente vai entrar nesse assunto também. Mas eu queria deixar esse ponto para as pessoas ficarem um pouco mais atentos às pessoas que trabalham junto, que foi o caso que aconteceu do Diego. Porque às vezes se o Diego não fala essas coisas, o Maicon ia só continuar sendo um empresário que gosta de musculação. Sim. Não ia entrar no conteúdo que você entra hoje com mais profundidade, que é a alta performance com Cristo. Que eu também quero que você fale aí depois como que foi essa transição e como que você se sentiu confortável em entrar com esse conteúdo na internet. Maravilha. Onde a gente estava mesmo na parte do que aí você subiu para competir isso, e ganhou do isso, do só para finalizar transição. aqui, que eu também quero deixar essa dica para a galera, porque assim, muitas pessoas, como você falou, né, naquele momento eu sabia que o meu ponto forte era as costas, né, porque as pessoas falavam para mim, mas a gente quase não vê as costas, né, o atleta, você pode ver que o ponto fraco da maioria dos atletas é as costas, porque o cara olha só o abdômen, né? O cara trabalha o quadríceps e não trabalha o posterior. Você pode ver que a parte de trás de todo atleta, às vezes ela é menos contrária, menos trabalhada do que a frente, porque o cara não olha para aquilo. E eu sempre fui um cara que gostei sempre muito de treinar costas, então eu tinha essa vantagem e o coach passava para mim. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei lá na hora, quando eu vi o cara no backstage, a linha de abdômen de frente do cara era muito superior à minha. Muito superior. Eu falei assim, eu vou esconder o meu ponto ruim e vou trabalhar o ponto alto, que é as costas. Na hora da transição das costas, eu seguro. Eu vou ser o primeiro a montar as costas e vou esperar ele virar e depois eu saio. Eu fiquei com essa estratégia no palco. E quando eu parar, eu paro de lado. Eu travo aqui o tríceps, aperto a cintura, minha cintura fica muito fina no campeonato. Eu viro de lado para valorizar minha linha de cintura e deixo ele mostrar o abdômen dele, porque eu não tinha, meu abdômen estava mais liso nesse campeonato. Porque eu estava muito preocupado em subir cheio, e aí não secou tanto o abdômen. É um errozinho na estratégia, na finalização, mas nada que não comprometeu o resultado. E por que eu quero trazer isso também para a vida das pessoas? Muitas pessoas, às vezes, ficam focando, eu tenho que melhorar nisso. Eu estava falando hoje com a minha esposa, inclusive vou mandar um beijo para ela, Yara, te amo, bebê. Estava falando com ela em casa hoje, eu tenho pontos na minha vida forte, que eu trabalho muito forte em disciplina, em foco. Ela não. Só que ela é uma pessoa que ela consegue fazer 5, 6 atividades ao mesmo tempo e faz muito bem. Por que eu vou exigir foco dela em alguma coisa? Sendo que no foco, né, ali cuidando de uma única coisa, ela não consegue porque a mente dela faz isso. Ela tem facilidade no todo. Então a gente explora o que nela? Mano, faz um monte de coisa, eu dou um monte de atividade para ela fazer. E ela pega um monte no mesmo dia e ela faz. Se eu paro aqui, eu dou dando atenção para você aqui. Eu estou com você aqui agora. Mas porque esse é o meu ponto forte. Quando a gente fica muito preocupado naquilo que a gente não faz tão bem, você esquece de fazer o que você pode fazer de melhor. E é onde que a galera se perde. Já minuta esse daí, hein? Já minuta esse daí. Quando a gente está muito preocupado naquilo que... Repete essa daí. Quando você está muito preocupado naquilo que você não é tão bom, você deixa de fazer tão bom o que você realmente é melhor na sua vida. Né? Você apaga o seu bom. Você fica assim, eu não sou bom nesse, eu tenho que melhorar. Só que aí você para de dar performance naquilo que realmente você é bom. Então eu costumo falar assim, cara, foca no seu melhor. O pior você vai ajustando devagar, mas não é o seu olhar não tem que ser aí. O seu olhar tem que ser onde o seu potencial é maior. Então, que nem eu vou no foco. Ela é nas múltiplas ações, vai do jeito dela. E assim, respeitar que as pessoas são diferentes. Que nem você é um empresário, você tem uma equipe. Seus braços é um diferente do outro. Lá total. Eu tenho uma equipe, eu lidero uma equipe de vencedores na minha loja. Só que cada um é bom numa coisa. O que eu faço? Eu tiro o melhor de cada um. Eu não vou exigir que o outro tem que melhorar nesse ponto. Olha lá como o outro faz melhor. Não. Cara, eu quero que você faça isso e eu vou tirar o seu melhor aqui. Né? E a gente vai tirando o melhor de cada um no ponto. E isso a gente tem que trazer para a nossa vida. Né?
Eu acho que é isso aí. É isso aí, mano. Top E demais. finalizando, aí? ganhei esse campeonato, né? Já falei, né? Esse daí é o da medalha? Você trouxe a medalha, Não, da aí, medalha, né? deixa eu contar rapidinho esse daqui, Fê. Aí todo mundo fala assim, né? Eu já ouvi um outro dia assim, pô, Mike, você só conta a história na internet, a história legal, a história feliz, não é assim, não? Quero saber, então. Oh, não é verdade? Nunca, pô, só fala de coisa boa. Cara, eu falo assim, eu fiz um vídeo uma vez falando que eu mais perdi dinheiro do que eu ganhei. Né? Então, eu falo assim, o sucesso que eu tenho hoje na minha vida empresarial é porque eu cometi muitos erros e soube suportar cada erro meu para conquistar uma nova vitória. Então, assim, né, eu investi muita coisa que deu errado para hoje falar, cara, hoje eu estou bem. Mas, assim, eu aprendi a suportar aquilo. Essa medalha aqui, ela tem uma... Eu nunca vou me desfazer dessa medalha. Ela tem uma... Linda ela, hein? Né? Ela tem né? Antes de você contar da medalha, eu já vou tomar um golinho aqui e fazer um agradecimento ao nosso patrocinador Expresso Forte, isso. cafezinho. É isso. Para manter aqui a gente bem acordado para seguir aí, o papo. Para seguir o papo. Mas fala aí, bonita, posso ver? Pode, com certeza. Caramba, cara. Essa é um dos campeonatos que eu participei lá em Jandira, da Liga Paulista de Musculação, né? Eu tinha Quer que mostre aqui a medalha aqui, ó. Linda medalha. É um dos campeonatos que eu participei lá do Aurélio. Essa daqui é uma medalha de participação, irmão. Foi o pior campeonato que eu participei. Caramba. Eu subi, com certeza, essa medalha aqui, esse campeonato, eu subi com o melhor shape que eu tinha. Só que acontece, assim, eu fiz uma preparação, subi na bodybuilder, fiz uma preparação muito certinha. Eu estava muito confiante. E eu tinha uma relação estremecida com os meus pais, né? Antes de casar com a minha esposa. E ela foi o elo de ligação. Eu falo assim, eu tenho pessoas que são anjos na minha vida, sabe, irmão? Que Deus é tão misericordioso comigo, cara, que é só pela glória dele mesmo que eu tô aqui hoje para contar a história bonita, sabe, mano? Sou muito feliz de ter entregue minha vida para Jesus e ter voltado. E a minha esposa é um elo de ligação entre eu e Deus, né? Porque eu cheguei a acreditar que Deus não existia. E aí, quando eu conheci ela apareceu na minha vida, ela foi me resgatando isso de mim de novo. Ela falava, cara, sua essência é boa, seu coração está endurecido. E ela foi com muito jeito, com muito cuidado. E aí eu fui voltando meus caminhos para o Senhor. E eu tinha uma relação estremecida com o meu pai, por causa de negócio de família. E devagarzinho ela foi tentando aproximar, ela falou assim, eu vou fazer com que sua família, seu pai, sua mãe volte a ter um tratar com você, porque vocês são excelentes pessoas. E o que não importa o que aconteceu, que é uma coisa boba, simples, que é orgulho e vaidade que está envolvido, e eu quero participar disso com você. E aí eu ia participar desse campeonato, eu fui fazendo a minha preparação focado, e ela está trabalhando nos bastidores e eu não estou nem sabendo, tá? Meu pai e minha mãe nunca tinham assistido um campeonato meu. Nunca tinha entrado num palco de bodybuilder. E ela foi trabalhando, e eu não estou sabendo de nada. Subi no palco, estou me preparando no backstage, estou com o celular na mão, né, fazendo story no backstage, entra uma mensagem dela. Sujo de protan, pintado de protan. Tudo melecado, eu com o plástico para não sujar. E aí ela mandou uma mensagem para mim, ela falou, quando você sair aqui para se apresentar, eu quero te avisar antes que é para você não ficar nervoso e não estragar a tua apresentação, né? Mas teu pai e tua mãe tá aqui te assistindo, cara. Meu Deus, cara. Irmão do céu. Cara, eu fiquei assim em êxtase, mas super preocupado. E aumentou toda uma carga de responsabilidade. Mas Deus sabe o que faz. Eu fiquei em último nesse campeonato. Eu tô aqui para contar que essa medalha é uma medalha de participação. A única vez que o meu pai e minha mãe eles foram me assistir, eu fiquei em último colocado. E só que essa daqui, cara, é a medalha que eu mais tenho carinho porque eles estavam lá. Não teve nenhum campeonato, não tem nenhum troféu que tem na minha estante que não tem tanto valor quanto essa medalha aqui, cara, porque eles estavam lá me assistindo, entendeu? Então, assim, o meu presente, o meu prêmio foi isso. Tinha uma frustração, cara, mas era misturado com alegria, porque eles foram lá me assistir, cara, e ali tudo ficou bem. Quando eu olhei meu pai, né, cara, e passou um filme da história, eu brincando com ele de pequenininho, tá, cara, vem tudo muito rápido.
ele me levando para vencer o medo do mar, que eu já contei essa história aqui também pro pessoal. Me ensinaram a empinar pipa. Meu pai foi muito presente na minha infância. Eu fiz coisas de criança com meu pai. Não é hoje que a galera fica em tablet. Sim. Meu pai é aquele cara que ele me ensinou a fazer pipa, jogava bola comigo. Cara, participou da minha infância. E aí, quando eu olho e vejo ele, eu falei, cara, eu não acredito que ele tá aqui me vendo, sabe? Então eu tenho muito carinho por esse campeonato, por isso. E eu tive uma grande lição também de humildade, né? Porque eu vinha de boas competições, eu vinha de bons resultados. E foi quando esse campeonato? Esse campeonato foi em Deixa eu lembrar. 2021 eu ganhei, foi em 2021 eu fui campeão, foi em 2020. Nossa, é recente, cara. Recente. 2020. E 2020 você não estava com uma relação tão boa com eles? Não tava. Eu fui voltar a relação com eles nesse campeonato pra frente. Foi aqui que a coisa aconteceu. Cara. Porque aconteceu tudo muito rápido. Foi assim, ó. Deixa eu lembrar aqui certinho. Nós estamos em 2022, né? Minto, ó. Desculpa, foi 2019. Porque foi assim, ó. Em 2019 eu casei com a minha esposa. E no mês de outubro. Em novembro, eu me batizei. Em dezembro, eu competi. Então, assim, eu casei, me batizei, competi e resgatei a minha família. Então, foi tudo junto. Assim, foi um ano incrível para mim, né? Foi um ano muito grande de aprendizado como pessoa. Então, assim, eu fui tendo resgates, né? Então, assim, eu trouxe hoje a mulher que é a mulher da minha vida, eu vou falar sempre, que me levou, me apresentou Jesus, que fez eu dedicar minha vida para ele e que resgatou minha família. Não tem preço isso. E aí eu passei um campeonato e aí eu perdi, eu não entendia, eu tava num shape bom, mas assim, eu tive, vamos falar infelicidade, ou a felicidade, né, porque isso, Deus sabe todas as coisas, eu subi com um campeão brasileiro no palco. Era assim, a galera vinha dos campeonatos, como foi o último campeonato do ano, eles estavam todos prontos. E aí, vamos participar lá de Jandira. Cara, eu subi com os caras que eu olhei e falei, cara, não, isso não existe, os caras nunca, era um campeonato amador, cara, tinha cara que tinha participado de mundial. Mas tudo bem. E eu fui o último colocado. E aí, quando eu saí, meu pai, Michael, não sei o que, aquele jeito, mas ele tinha uma felicidade de ver, porque ele também sabe tudo que eu passei para estar naquele palco. Só quem venceu a obesidade quase morreu, e você sobe num atleta de fisiculturismo, a competição, ela é você contra você todos os dias. Não tem adversário, tem você e você. A cada prato de arroz com frango, a cada 1 hora de cardio, que a galera acha que você faz um cardio aí, que você vai dar uma volta no seu condomínio, maravilhoso. Faz isso durante 4 meses, de manhã e à tarde, todo dia. Todo dia. Nem o verde mais e as cores você não consegue olhar, né? Você já não tem mais brilho. E aí eu tinha que contar essa história, porque só que eu nunca falei na internet, tá? É a primeira vez, ninguém sabe. Tiramos uma exclusiva aqui, então. Eu nunca contei em esse lugar nenhum, e eu decidi contar e falei para minha esposa, eu vou contar a história desse campeonato, porque eu quero enaltecer aqui, né? Ela, que foi peça-chave para isso, quero enaltecer meus pais aqui também, que deram a oportunidade da gente retomar essa... Pai, te amo, mãe, amo você. E Deus de me pôr humildade, porque a gente vai criando uma trajetória de vitórias e de repente ele vem e fala, vem cá, deixa eu pôr você aqui para te pôr o pé no chão. Exatamente. Então eu estava trabalhando muito a minha humildade, né? Porque eu estava pondo a minha vida nos caminhos do Senhor, né? E aí ele cata e me põe aqui embaixo. Você estava lá, você era campeão, e eu ponho aqui. Só que olha como que muito louco. Nesse momento aqui eu pensei em desistir. Falei, cara, eu não sirvo mais para isso, né? E aí a minha esposa de novo, cara, mas você tem que voltar agora e agora você tem que ser campeão. Foi quando eu resgatei o Michael de novo e comecei aquela preparação e finalizei o 2021 campeão. Então é assim, ó, ele me tira do palco de campeão, me joga em último lugar, mas me resgata a minha família nesse campeonato. Exatamente, ele te coloca como campeão numa coisa que, óbvio, né, o ganhar o campeonato tem muito valor, mas... eu acredito que quando você ganha a paz dentro de uma família, aí não tem campeonato que passe por cima desse sentimento. E aí eu acredito muito que, e eu quero que você fale, quanto foi mais tranquilo para você liberar o perdão, talvez naquele momento, por você estar passando numa trajetória de entregar a tua vida para Cristo, né? Porque... você está passando ali por um momento de grande frustração, entre aspas, né? Porque você está em último lugar dentro de um campeonato, mas você conseguiu ter o sentimento de preenchimento porque estava ali a tua família, exato, que tem um peso muito forte emocional para você de te ver ali naquele ambiente. E aí foi dali para frente que as coisas começaram a mudar em relação a isso, né? Então acho que elevou muito o teu nível de consciência
Levou. De que viver em Cristo é viver em família, né? É porque assim, quando... Eu acho que tudo foi assim, porque quando você é campeão, quando você vence, é muito bom isso para você te preparar para uma próxima conquista. Mas o aprendizado está nas derrotas. Aqui foi um grande aprendizado para mim. Porque assim, eu podia ter... Porque assim, ó, Deus me põe em duas situações, tá? Eu te dei a família, só que você não tem um campeonato. O que é melhor? O que é melhor para você? O que é mais valioso? É por isso que eu guardo isso aqui com muito carinho. O que é mais valioso para você? Mais valioso é a minha família, legal. Então agora você mantém sua família, se mantém em mim, que eu vou te dar todo o resto. É o quê? Põe em primeiro lugar o reino. E aí dali eu decidi, falei, eu vou pôr todas as coisas em primeiro lugar o reino. E todo o restante vai ser acrescentado, é assim que diz as escrituras, não é? E aí eu falei assim, eu vou testar isso em Deus, então, porque até então eu tinha tudo na força do meu braço, não posso, eu quero ser campeão, eu sou, eu quero abrir 5, 6 lojas, eu abro, eu quero fazer, eu quero comprar, eu quero fazer. E aí quando eu falo para você de humildade, Deus já vinha lapidando e trabalhando no meu coração, que eu tenho uma história também com esse carro que você viu aqui fora, que eu também nunca contei em lugar nenhum. Posso contar aqui? Bora. Você falou para mim, você mandou uma mensagem e falou assim, Maico, eu quero que você conte história que você não contou em nenhum lugar, não foi? Sim. Então eu vou contar mais uma história aqui, que Deus veio trabalhando na minha humildade, que foi quando eu comecei no Bola de Neve. Você vai lembrar dessa história, porque você tá no Bola de Neve há quanto tempo? Eu tô lá, vai fazer 2 anos. 2 anos, então você com certeza você ouviu essa história que eu vou te contar em algum lugar e chegou para você. A igreja de Santo André que eu frequento, ela sofreu uma enchente. Uhum. Você escutou essa história? Então, eu fui o cara que eu tava na enchente. E esse carro que você tá vendo aqui, ele encheu de água até o teto e saiu boiando, cara. Você tá brincando? Tô falando sério. Isso aí também eu não contei, nunca contei, né? Isso aí no canal. Já contei? Não contei, né? O Felipe também não me conhecia, ficou sabendo dessa história no Bola de Neve. Quando ele me conheceu, ele falou, cara, foi você que foi um cara que, com o grandão, que os outros falam que o carro boiou? Eu falei, era eu. Então, assim, sabe quantas vezes eu tinha ido na igreja? E você tava no culto? Eu tava no culto. Era um show que tava tendo do Nengo Viana, né? Era se eu não me engano, uma quarta-feira ou quinta-noite, um dia de culto. E tava tendo um show, tava tendo um culto do pastor Giba, que é nosso pastor, abração pro Giba aí, nosso querido pastor lá da igreja, e um show do Nego Viana, que é um cantor de reggae e gospel, né? Uhum. E eu tava começando na igreja. Sabe quantas vezes eu tinha ido na igreja? 2 vezes. Eu tinha escolhido congregar lá. Eu falei assim, eu e minha esposa batendo cabeça em igreja, igreja, igreja. Quando eu caí no Bola de Neve, eu falei, eu quero ficar aqui, eu gostei desse lugar. Maneiro. Eu tinha ido 2 vezes. Aí na segunda vez que eu fui, vai ter um show. Eu falei, pô, legal. Né? A gente, quando eu era mais moleque, gostava de uma bagunça, eu falei, vamos fazer bagunça na igreja. Na igreja agora, né? Não é verdade? Vamos curtir a balada demais, na igreja. Cara. Né? E aí teve um show, a gente foi. Eu fui com esse carro que você viu aí, o Mustang. E aí eu parei lá e deu aquela enchente. E eu vou falar para você que o fato do carro encher d'água foi o menor dos males, porque eu quase morri nessa enchente. Quando eu estava na igreja, que eu saí para tentar chegar até o meu carro, a água estava aqui, cara. Eu fui nadando até o carro. E eu consegui chegar no carro. Quando eu cheguei no carro, o carro já estava com água até metade do vidro, já não dava para tirar ele. E eu fiquei preso lá. Você conhece Santo André? Conhece lá? Bem pouco. Nunca foi na igreja, Na né? igreja de lá, então, não. Do lado tem um moinho de farinha que é desativado. A igreja estava tão cheia que abriram esse espaço para pôr os carros, mas, emendou tudo. Virou um rio gigante. Quando eu cheguei no carro, já tinha algumas pessoas também presas nesse primeiro andar aí do moinho. A gente conseguiu estourar uma porta, né? História de cinema, cara. A gente passou para o segundo andar e os carros ficaram todos cheios da água até em cima. Caramba, e eu fiquei olhando pro meu carro assim, cara, eu não acreditava naquilo. Eu pensava assim, falava, Deus, o que você fez, cara? Como que você permitiu que eu saísse de casa? Eu tô buscando os seus caminhos, eu tô vindo na igreja. Pô, o carro é um xodó. Recém-convertido, tava convertendo. Então, esse carro tem uma história com o primeiro campeonato. Tipo assim, eu fiz 40 anos, comprei esse carro, me dei esse carro de presente. Aí, competi naquele ano também para comemorar os 40 anos. Tem toda uma ligação emocional. Não é só um Mustang, é um carro que eu tenho uma ligação com o carro. Mas Deus sabia disso, né? De alguma maneira, ele quis me mostrar algo, né? Provar. Deixa eu ver o coração desse cara, se ele é meu mesmo, né? Eu não me revoltei, mas na hora eu não entendi. E o pastor Giba, que foi um cara que, cara, tem um grande referencial, ele saiu da igreja e ele foi nadando até outro lugar. A gente estava lá preso numas 20 pessoas e ele foi até lá e ficou com a gente. No meio da enchente, ele fez uma célula. Olha que loucura.
Vamos fazer uma célula? No meio evangelizou ali Evangelizou no meio. a galera. Galera, a gente tá em 20 pessoas aqui. Essa água vai sair daqui só amanhã cedo. Por que a gente não faz uma célula? A gente reuniu lá, já te contei isso, né? A gente se reuniu, fizemos um círculo, todo mundo se apresentou, foi contando um pouquinho da história, e ele foi tratando a gente ali, fazendo oração, tentando causar pra gente que a gente compreendesse aquilo, que a gente estava vivendo uma adversidade que podia ter passado para qualquer lugar, né? Que Deus não era culpado daquilo, tal. E quando ele perguntou para mim, eu falei, cara, eu tô a segunda vez na igreja. Aí ele falou, aí quando passou, olha o que aconteceu. Né? A gente fez uma célula, ficou ali uns 40 minutos, ele me chamou, falou, vem cá, Maico. Aí ele me chamou na janela, falou, cara, eu sei que eu não tenho dúvida que você tem uma ligação com esse carro, eu vi você chorando lá embaixo, mas, cara, entenda que Deus sabe o que faz, mas que você vai ter uma explicação dessa história um dia e tal. E a gente encostou na janela e ficou olhando a enchente. Eu te contei essa, não. Aí a gente tá olhando. Daqui a pouco a gente vê um carro subindo. Uma Renegade subiu. Tava na ponta da igreja, assim, ó. A Renegade subiu no meio da água, veio boiando. Boiou, meu carro tava lá no fundo. A Renegade foi desviando de todos os carros, e onde ela parou? Em cima do meu. Tipo, não tava bom ainda. Nossa, velho. Cara, eu fico louco, imaginando, né? Vendo tudo isso, né? Aí eu fiquei Sobe olhando um assim, eu pouco o falei... microfone dele aqui pra mim, por favor. Aí eu fiquei imaginando. Aí o pastor ficou olhando pra mim, aí eu vi a cara dele, porque assim, ele tava querendo me confortar de uma situação que piorou muito. Porque assim, não bastasse agora, veio um carro e parou em cima do meu, assim. Aí quando eu olhei, eu virei as costas e falei assim, de verdade, eu não... Cara, sei lá o que vai acontecer, deixa pra lá. Eu falei, não vou tentar mais entender. E aí a água baixou, de manhã a gente conseguiu sair, minha esposa ficou presa lá na igreja, e a gente conseguiu sair da igreja lá, era umas 6 horas da manhã. E aí fizemos contato com alguns irmãos, foi uma oportunidade de conhecer algumas pessoas. Eu tava em choque, mano. Não vou mentir pra você, eu fiquei em choque, eu não sabia o que eu falava. Minha mulher olhava pra mim, eu falei, não consigo nem expressar nada. Só que eu fui buscar entendimento. Aquele momento, ele deu um grande entendimento pra mim, tipo de entender que, cara, Deus não é culpado por nada de ruim que acontece na nossa vida. Tem que falar isso para as pessoas. As pessoas acham que assim, onde estava Deus, né? A gente culpa a Deus das tragédias que acontecem. Deixa eu te falar, são fatalidades. A Bíblia diz, nesse mundo tereis aflições, mas assim, tereis aflições, não é um mundo de aflição. Exatamente. Tereis e não deve ser permanente. Não né? é? Tereis aflições, vai acontecer coisas ruins na sua vida, uma vez ou outra. Uma hora ou outra você fica doente, uma outra ou outra você perde alguém que você ama, mas você não vive num mundo de aflições. E aquilo era só um momento de aflição. E aí, quando eu começo a conversar com as pessoas em volta de mim, eu percebi que, assim, tinha gente do meu lado, o Diogo, que tinha acabado de comprar um carro naquele dia, veio na igreja e no dia seguinte ia começar o Uber. E aí? Financiado em 60 vezes no carnê. Aí eu olhei e falei, cara, eu sou tão pequeno de pensar, olha... Aí o irmão chorando, falou, Michael, eu comprei esse carro ontem, eu financiei em 60 vezes para começar a trabalhar no Uber, para o carro se pagar, olha o que aconteceu, o que eu vou fazer da minha vida? E eu comecei a olhar, aí eu comecei a ver as outras histórias, cara, o que estava acontecendo comigo não era nada. Eu pensei, é um carro que eu posso consertar ele ou não, eu posso vender, eu posso fazer o que eu quiser, depois eu resolvo. E aí, nem um dia eu fiquei longe de Deus. Eu falei assim, isso aqui é uma prova para mim? Eu pensei, eu orando para Deus, com pouco entendimento, estava começando a ir na igreja, eu não tinha nem me batizado. Aí eu falei, isso é uma prova? E aí eu li um versículo da Bíblia que falava assim, Deus, ele te prova, não para você reprovar, ele te prova para você ser aprovado. Aí eu falei, então tá bom, eu vou encarar isso como uma prova, só que eu vou ser aprovado. E daquele dia em diante, sabe como eu comecei a encarar essa história toda? Com alegria. Tipo assim... Cara, meu carro foi batizado antes do que eu na igreja. É verdade, batizado nas águas, né? Eu falei assim, meu carro foi batizado antes do que eu, agora eu vou trabalhar então em mim para que eu me batize. Porque ele foi batizado na minha frente, comecei a levar isso de uma forma esportiva para poder as coisas acontecerem. E aí o tempo passou, cara, eu fui buscando entendimento, conhecimento, fui me apegando, entrei em célula, enfim, fui fazendo todo o que acontece dentro da igreja, até que em 2019, daquele mesmo ano, me batizei, e aí comecei a... O que mudou na sua vida depois que você entregou tua vida para Cristo? Mudou tudo, meu irmão. Mudou demais. É assim, primeiro, Deus conseguiu reformar meu caráter.
Quando eu falo meu caráter, não que eu era um cara desonesto, mas eu era um cara que tinha vida mundana, né? Então, que era o quê? Era o cara que cuidava do corpo. Então, você fica o quê? Egocêntrico. Então, eu era um cara que eu achava que eu era o mais forte da academia. Ninguém tem um shape com 44 anos de idade. Eu tinha isso comigo, né? Criou em mim uma característica contrária à minha essência. Aquilo não é essência, né? Aquilo é o que o mundo diz que você é. Então, você é o cara do shape, você é o cara do do Mustang amarelo. Então, o mundo vem e começa a pôr etiqueta em você e você gosta. Naquele momento, eu percebia que o quê? Todas aquelas coisas, elas substituíam Deus na minha vida. Então, eu tinha momentos felizes e um buraco desse tamanho, mano, dentro de mim. Nossa, cara. Igualzinho que aconteceu Aconteceu comigo. com você também, né? O buraco meu era tão grande que ele era capaz de caber Deus dentro. Entende? Olha o tamanho desse buraco. Mensura o tamanho de Deus. Ele cabia lá dentro. Então, por mais que eu conquistasse, por mais que eu fizesse, por mais que eu realizasse, nada supria. Porque eu tinha uma saudade de alguma coisa que eu nem sabia o que era. Eu sentia saudade, né? E aí eu falei, cara, o que é isso que eu sinto, né? Eu já estou ficando arrepiado, ó. O Espírito Santo já começa já a falar, cara, já testificar em mim. E aí eu falei assim, eu não posso viver mais assim. Eu não vou viver minha vida igual a todo mundo. Porque a gente vê, o cara realiza, o cara faz, o cara isso aí ele fica com depressão, aí ele tem um câncer ou ele tem um infarto e morre. É o que acontece com a maioria dos empresários. Falei, pô, eu já venci a obesidade e eu consegui alongar a minha vida por vários anos. Mas e o espírito, cara? Né? E a gente não é só isso, cara, não é possível. E aí, onde tudo mudou? Quando eu entrego a minha vida para Jesus, entreguei no culto do Rodolfo Abrantes, cara. Esse cara, eu amo o Rodolfo Abrantes em Cristo, cara. Me evangelizou pelo YouTube. E aí eu fui num culto dele, aceitei Jesus. Em 2019, dediquei minha vida e me batizei. E aí tudo começou a mudar, porque eu entendi que, pera um pouquinho antes de eu me batizar, né, quando eu fui casar, eu convidei meu pai e minha mãe para ser padrinho de casamento, pedi desculpa pelo modo de vida que eu tinha, que era o quê? Festa, né? Eu já não era mais um menino, mas como que eu vivia? Como que é o meio do bodybuilder? É festa, fina. Por quê? Dieta tão restrito, precisa de ter um momento de extravagância. Era rave, droga, recreativa, não é isso? E aí toda hora você arruma uma menina aqui, outra ali, você vive num meio, né, que te causa aquela... Prazer imediato. Imediato, né? Que depois a bad que a gente fala, né? Quando você sai daquilo que te causa muito terrível. E aí, imagina um pai e mãe vendo aquilo. Pô, um marmanjo, né, cara? Tá feio, hein, Maico? Né? Então, assim, eu tinha as minhas obrigações, mas eu tinha um modo de vida e uma conduta totalmente contrário ao que eu deveria fazer. E aí, sem falar com eles, quando eu fui conversar com eles, e aí eu levei preceitos bíblicos, que é o quê? Cara, como que eu vou me dedicar para Deus? Como eu vou me batizar se eu não honro meu pai e minha mãe? Nossa, isso é forte, hein? Né? Falei assim, pera um pouco, eu vou me batizar, eu vou tomar a Santa Ceia, eu vou falar em nome de Deus, eu vou falar para as pessoas que eu sou evangélico e eu não honro pai e mãe, que é um mandamento, cara. Falei, e eu tenho uma filha, aí amanhã minha filha vai fazer assim comigo, eu vou falar o que para ela? E ela vai falar, mas e meus avós? Eu falei, tá errado. Aí eu fui pedir perdão pro meu pai e pra minha mãe por qualquer coisa que eu tenha causado para eles. Como pai, que foi com eles? Como que é pai e mãe? Pai e mãe abre o braço, é igual... Abre o braço, né? Como que é pai e mãe? Né? Não teve nem sombra de dúvidas que eles me receberam de uma forma como assim, que bom. Ele falou, eu lembro do meu pai abrir os braços para mim e falar assim, meu filho volta para casa hoje, cara. Isso aí entendeu? Meu filho tá voltando para casa. Esse é o Maico que eu conheci, cara. Nossa. Né? Onde você tava, mano? Ele falou para mim. Cara, você tava se tornando um monstro, Maico. Você tá voltando para casa, vem cá. Me dá um abraço. Aí, abracei, a gente se beijou e aí convidei ele para ser meu padrinho de casamento. Ele falou, claro que você. E dali tudo começou, né? Aí foi meu padrinho de casamento, casei, eles amam a minha esposa, amam a Yara de todo o coração. E aí eu me batizei no mês seguinte, depois vim para esse campeonato e aconteceu tudo isso. E a minha vida começou a ser transformada. Porque aí eu passei o processo do quê? Agora eu preciso reformar o caráter. Porque é uma coisa que as pessoas têm que entender que é assim, ó.
Cara, não adianta você se batizar, não adianta você ter conhecimento se você não tiver um coração que você quer ser transformado. Exatamente. Não adianta. Não adianta você ir na igreja, pegar a benção no domingo e na segunda-feira você esquecer. Continuar fazendo as mesmas coisas, Continuar fazendo as mesmas coisas. Ou você trilha um caminho que você quer seguir, que é o caminho de vida, ou você continua no caminho de morte. Boa. O que não dá para você comer de dois coxos. Então eu percebi ali que dois mundos, né? Exato. Então o que eu percebi ali? Que eu queria transformar meu coração e que eu queria reformar meu caráter. E a minha esposa veio comigo todo nesse processo. E ela falava, eu vejo o homem que você é, eu sei o coração que você tem, eu sei quanto você ajuda as pessoas, Michael, eu sei quanto que você é bom nisso. E aí as redes sociais vêm me trazer a oportunidade de trabalhar esse caráter. Entende? Olha como que as coisas vão sendo preparadas por Deus. Por quê? Aí eu começo a fazer minha transformação aqui, eu tô saindo do microfone, né? Eu começo a fazer minha transformação aqui, Deus vai lapidando meu caráter aqui, e eu vou pôr na minha cara na rede social, galera, olha o que eu descobri hoje, olha o que eu tô fazendo, olha como Deus está sendo maravilhoso na minha vida. Então, foi todo um processo, né? Um processo que, assim, cara, o Michael empresário, o Michael que é campeão no fisiculturismo é uma coisa. Agora eu vou mostrar para vocês o que Deus está fazendo na minha vida. Nossa. Entende? E sabe o que eu acho muito legal também? Pensando assim, né? Vamos fazer uma engenharia reversa do porquê que nós estamos, nesse momento, sentados na mesa conversando. Então, tem uma pessoa, que é o Michael, que ficou no mundo boa parte da vida, trouxe os aprendizados do mundo, Deus veio e falou assim, filho, eu quero você de volta, eu vou te tratar, só que agora você vai ser usado para servir. É isso. Que é o que você vem fazendo. É isso. Aí do outro lado, o Diogo, mundo, 30 anos da vida, mundo. Resultados muito bons profissionalmente, já tinha, assim, batido o que eu queria para a vida em vários aspectos. Depois eu fui entender que as coisas que eu queria para minha vida eram muito pequenas para o que Deus tinha para minha vida. Que era muito maior. E que era muito maior. E eu senti o mesmo buraco, cara. O mesmo buraco. Você tem quantos anos? E aí, eu tenho 31 hoje. 31. Fazer 32 Ainda agora bem esse que ano. esse buraco veio cedo. E aí, cara, o que rolou? Eu já contei essa história, mas é muito interessante falar sempre disso, porque começaram a acontecer algumas coisas durante a pandemia também, que eu falei assim, cara, eu acho que Deus está querendo me tratar. Porque não é possível, cara. Eu tenho tudo e ao mesmo tempo não tenho nada. Tiveram dias que eu acordava e eu não tinha vontade de sair de casa. E as pessoas falavam assim, cara, mas por que você é assim, cara? É carro, é isso, é aquilo. Fala, cara, não sei. Eu sinto um buraco dentro de mim que, para mim, perdeu o sentido de ficar fazendo tudo o que eu tô fazendo. E aí, Deus chegou e falou assim, ó, vem aqui, que agora todo esse aprendizado eu vou usar para servir. Então, olha a engenharia do que tem por trás, mas como que Deus vem trabalhando. Porque se eu entro no TikTok e vejo um vídeo do Michael falando da musculação, não sei se eu ia seguir, cara, porque eu já tô meio saturado disso, a vida inteira vendo isso. Aí eu peguei e falei assim, opa, cara, peraí. Aí a gente começa a criar uma certa similaridade, né? Você pega e fala assim, pô, legal, cara, o cara tem um porte físico massa, tatuadão, e o cara tá falando de Deus, o cara tá falando de viver em Cristo, peraí. Gostei. Então, ter o entendimento disso, de que, cara, não importa a idade. Eu entreguei a minha vida com 29 anos para 30 anos. O Michael entregou a vida para Cristo com 40 e poucos anos. O que dá para ser feito a partir de agora? Com a quantidade de pessoas... Porque, cara, tem milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo, porque o mundo ele tá muito tentador, cara. Muito. Você entra na internet, Sedutor. você entra no direct, é um monte de gente fazendo proposta que não é legal. Você vai andar na rua, você vê coisas muito fáceis, você vê caminho muito fácil para conseguir aquilo que a gente sabe que é persistência, que é o dia a dia, que é convívio com boas pessoas. Então, olha que massa como que Deus prepara para isso acontecer. Porque, cara, se o conteúdo não tivesse alinhado com o propósito aqui do nosso podcast, não ia convidar. Sim. Porque quantas pessoas não mandam direct pra gente, pô, mas como que é pra... Eu falo, cara, não conecta, não né? tá conectado. Lá igual. Porque assim, vim aqui para fazer falas intencionais para depois pegar o corte e viralizar na internet, Não, isso aí você não faz faz sentido para mim. Isso Isso daí tem que ser uma coisa sozinho. natural. É verdade. Entendeu? Isso aí tem que ser uma coisa natural. Agora, se sai um corte que viraliza ou se sai uma mensagem aqui que a pessoa vai... E eu tenho certeza, cara, que vão ter pessoas que vão ouvir e vão falar assim, puta, cara, eu tô vivendo isso que o Michael vivia antes. Puta, o cara tá lá no mundo, o cara tá lá na rave, o cara tá lá querendo achar um buraco que tá dentro dele em conseguir ter uma boa forma física, em conseguir pegar uma mulher na quinta, outra na sexta, outra no sábado. Aí, às vezes, o cara aqui chega e escuta o Michael falando assim, cara, mas eu me sinto completo hoje. Antes eu não me sentia completo.
Antes eu tinha felicidade momentânea. Hoje eu tenho a minha família restituída. Eu tenho o meu pai e minha mãe acordando sabendo que eu tô bem. Isso é muito grandioso, cara. É maravilhoso. Eu falo assim, eu posso falar que hoje com toda a certeza, Diogo, é assim. Eu faço lives todos os dias, né? 6 e 1 da manhã, de Sim. segunda a sexta. Domingo, quase todos os domingos às 19 horas. Mas as de segunda a sexta é entrega total. É a minha parte ali com Cristo. Eu me preparo, não é nada aleatório, faço uma preparação um dia antes. Me preparo para fazer a leitura diária da Bíblia. A gente começou em Gênesis, já estamos lá em Deuteronômio, dando explicação, trazendo motivação em todas aquelas histórias para que a gente traga elas para os nossos dias. Porque a Bíblia é muito atual. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Né? É mais atual do que o jornal de amanhã. O pessoal não é... Gente, eu leio a Bíblia todos os dias. A Bíblia é um livro muito atual. E assim... eu posso garantir para todo mundo aqui, aproveitar a sua audiência, cara, que você lá fora não tem nada, irmão. Nada. Eu tenho amigos que andam comigo, que estão casados, que estão buscando o caminho e falam assim, cara, parece que eu estou perdendo tempo. Parece que tem alguma coisa muito legal lá fora que eu não estou podendo viver. Eu posso garantir, você também, né? Com 31 anos eu tenho certeza que eu estou falando a mesma língua que você. Não existe nada lá fora de Deus, longe de Deus. As pessoas acham, Diogo, que quando você escolhe ter uma vida com Cristo, né? Você vai se tornar uma outra pessoa, que é a sua personalidade. Né? Nossa, agora você vai ser um cara super antiquado, você vai ter que falar limitado, de uma maneira diferente. Cara, totalmente ao contrário, né? Assim, eu vou falar uma coisa que eu sou reformado é com palavrão, né? Esse tipo de vocabulário. Mas essa forma de me expressar de forma mais natural, sem ficar procurando muito jeito para falar, não é o meu jeito, né? Não é o meu jeito. Eu vou falar de Deus, eu vou me apresentar para as pessoas, cara, eu uso a roupa que eu uso, eu vou de boné. É a minha maneira de expressar. Como você falou, você olhou lá um cara tatuado que estava falando de Deus, opa, vou olhar esse cara. É assim que eu me conecto, com o jeito que eu me conectei com você, é como eu me conecto com as suas pessoas, entenda? Deus ama a sua personalidade, né? É assim, ó, você vai reformar um caráter, mas a sua personalidade ela é única e Deus ama. As pessoas têm que entender isso. A sua personalidade ela é sua, Deus não vai mexer com ela. Agora você vai reformar um caráter. Tem coisas que você, quando você vive longe de Deus, que você faz. Quando você começa a viver nos caminhos dele, você não vai mais querer fazer. É porque é tipo assim, ó. Sabe essa relação que eu hoje tenho com meu pai? Eu não quero decepcionar ele nunca mais. Porque ele é meu e ele é sagrado para mim, não é? A relação com Deus é a mesma. Eu sou filho amado de Deus. Quando eu penso que algo, cara, pode causar qualquer tipo de aborrecimento para ele, eu falo, cara, eu não vou fazer. Você não tem isso, Diego? Sim. Cara, eu não me permito mais fazer algumas coisas. Ah, Michael, mas não dá nada. Então, mas assim, deu pensar que ele vai falar, cara, eu não tô preparando você para isso mais, mano. É isso aí. Então, tipo assim, eu não quero decepcionar Deus, entende? Então, quando eu não abro mão mais de nada, é decisão, mano. Top. As pessoas têm que entender isso. Você tem que decidir o caminho que você quer. Quando você escolhe algo para sua vida, não é decisão. E assim, tudo começa a conspirar ao seu redor para que aquilo que você decidiu passe a ser realidade. Ó, pessoas, não é? Parece que tem alguma coisa que Deus começa a movimentar. Né? Ele se move de uma maneira que algumas amizades elas vão embora. Somem. E talvez você vai se sentir sozinho por um tempo. Só que depois o que ele traz para você é um renovo. Né? Ele te renova, né? Tem coisas que você vai ter que pôr em cima do altar, que é coisa que ele não aceitou, que você ganhou de forma ilícita. Outro dia eu fiz um vídeo falando disso. Vão ter coisas porque, assim, me mandaram mensagem assim, Michael, por que depois que eu comecei a andar com Deus, minha vida ficou tão ruim? Ó, eu vi essa. Aí eu falei, vou fazer um vídeo sobre isso, porque começou a se tornar coisas corriqueiras. Qual era o seu estilo de vida? O cara trabalhava com contrabando, né, com produto ilícito, vendia coisas que são contrários aí ao que a gente aprende para andar dentro de princípios, né, cristãos. Sua vida começou a ficar ruim, óbvio, Deus não aprova essa atitude na sua vida. Então ele te tira isso hoje, vai parecer por um momento ruim, só que depois ele faz como ele fez com Jó. Muito verdade. Te restitui tudo em dobro na sua vida. Basta você ter fé. As pessoas não querem passar um processo, Diogo.
Todo mundo, cara, quer viver numa zona de conforto, porque ali eu conheço. Cara, não vamos sair daqui não, mano. Exatamente. E aí não tem a paciência para passar um processo. Essa relação com Deus é um processo também. Você se relacionar com Deus é um processo como você se relacionar com uma pessoa. Porque você está conhecendo ele, É daí entendendo que vem. o que ele quer. Eu acho que isso daí cabe muito ao orar e vigiar, né? Orar e vigiar. Porque você pega o Maicon com 45 anos, 44 anos. 45. E aí você entregou a tua vida para viver nessa nova performance, né? Como você bem fala no Instagram, a sua alta performance que você fez a vida inteira, alta performance com Cristo. Então hoje você está numa luta de 2 anos contra 40 e poucos. É isso. É óbvio que vão vir determinadas situações que os 40 e poucos anos vão vir no ouvido do Michael e vão falar assim, ó, mas lembra, cara, era legal, mas cara, e vai ficar ali no ouvido. Por quê? Porque o inimigo, ele tá perdendo um grande guerreiro que agora tá guerreando num lugar certo. E tá arrastando uma galera junto, e né? aí vem a ovelhada junto, cara. Porque assim, quantas pessoas que não viram a transformação do Diogo que falam assim, cara, você tá falando de um jeito diferente. Você tá mais leve. Você deixou de ficar falando palavrão. Você tá com uma postura diferente. Não é porque eu tô querendo fazer a pose do cristão correto. Eu também tenho minhas falhas, cara. Sim, a gente todo mundo constantemente tá pecando. Vigiando, né? E vigiando isso. Mas eu tenho o entendimento de que eu vou lutar contra os outros 30 anos que eu vivi no mundo, mas eu também vou trazer esses aprendizados para as pessoas que estão buscando Cristo e têm uma certa dificuldade, porque a resistência é grande, cara. É muito. A resistência é muito grande. Você acorda, você está com um convívio errado, você acorda, você está num ambiente errado. Às vezes, dentro da família, tem pessoas que vão te criticar por você viver essa nova transformação. Cara, a minha família, ela foi, graças a Deus, ela foi transformada através de eu ter entregado minha vida para Cristo. Amém. Eu levei a minha mãe com 62 anos e a minha avó com 85 anos a primeira vez na igreja o ano passado. Glória a Deus. Entendeu? Então, assim, são pessoas que antes tinham até um certo preconceito ou tinham até uma certa resistência do tipo, mas será que faz sentido? Mas tal. Aí eu comecei a viver Deus e levar a transformação para as pessoas, às vezes calado, porque a minha transformação intrigava as pessoas. Opa, mas peraí, cara, esse maluco tá muito diferente, ele tá performando demais, ele tá prosperando demais em todas as áreas, corrigiu o relacionamento, corrigiu parte profissional. Opa, peraí, algum aprendizado isso traz. Então a gente não precisa ficar colocando Deus goela abaixo das pessoas. A gente tem que primeiro pegar a nossa vida e mostrar que a nossa vida está sendo vivida em Cristo. E aí o resultado que isso traz, automaticamente as pessoas vêm para perto. Você deve receber... Teve algum testemunho que você já recebeu de pessoa que foi transformada, assim, que foi muito forte? Já. E assim, eu já recebi vários testemunhos. Porque assim, o direct meu é uma loucura, mano. É uma doideira. E assim, eu falo com... E afirmo o pessoal que está aqui, o Felipe está aqui, que é da empresa Como Que Faz, né? Que é meu assessor, cuida dessa minha parte aí de anúncio e das minhas redes sociais. Ele sabe disso, ele está aqui. Eu respondo todo mundo, mano. Todo mundo, cara, no direct. Meu direct pode chamar que eu vou responder. Então as pessoas dividem vida pessoal, pedem conselho. Cara, virou um gabinete o meu direct. Eu faço questão de responder cada um de vocês. E assim, eu recebi um dos mais impactantes, foram 2, na verdade, mas eu vou falar um que foi lá de Portugal. Olha que loucura, onde chega a palavra de Deus. No meio da pandemia, né, e eu falando ali o momento era de motivacional, de assim, cara, não desiste do que você está fazendo. Eu costumo dizer assim que as pessoas, elas não fracassam, elas desistem, mano. Né? Por que é o fracasso? O que antecede o fracasso é a desistência. Né? Porque às vezes está tão perto de chegar em algum lugar e a pessoa desiste. E aí vira um fracasso. A constância, né, vai te levar para o sucesso em tudo. Então, quando eu falo de alta performance com Cristo, é tudo. É você colocar tudo em alta performance. E a relação com Ele é igual. Né? Todo dia eu aprendo um pouco mais sobre Deus e eu estou continuando ali. E quando as pessoas vêm trazendo alguns testemunhos como esse, que me impactou, foi assim, Maico, eu comprei uma arma para me matar. Meu Deus, cara. É assim. O cara viu um vídeo meu no TikTok, né, falando sobre isso, sobre não desistir,
sobre entender, buscar Deus, conversar com Deus, entender. Deus vai usar alguém para falar na sua vida, para que você não faça mal a você, para que você continue no que você está fazendo. E eu usei um exemplo meu de como as minhas costas elas são grandes na minha empresa. Você deve ter isso, eu tenho certeza. Diretamente e indiretamente, quantas pessoas dependem de você hoje? Você tem noção, mais ou menos? Vixe. Acho que... Se você catar diretamente, hoje você tem quantas pessoas trabalhando para você? Diretamente. Diretamente, uns 30. Uns 30, então. Aí você coloca pelo menos uma esposa e um filho, você triplica aí, né? E aí depois, pega agora e pega essas pessoas que dependem dessas pessoas que dependem de você. Vai muito mais longe, né? Exatamente. Então entende a posição que a gente carrega hoje como empresário? É muito forte, né? E eu queria trazer essa realidade para as pessoas, porque tem muitos empreendedores aflitos que começaram a seguir meu canal. Cara, eu preciso trazer isso à tona. E um deles era um rapaz lá de Portugal. Ele falou, Michael, eu comprei uma arma, eu marquei o dia aqui da minha morte. Eu ia dispensar hoje, ele falou assim, ele me ligou assim, eu estava indo para minha empresa hoje, eu ia dispensar todos os meus funcionários, eu ia fechar a empresa e eu ia entrar dentro e ia me dar um tiro na minha cabeça. Eu estava indo para lá para fazer isso. Já tinha comprado a arma e passou um vídeo seu aqui no TikTok. E eu parei para assistir, cara. E eu tô chorando aqui dentro do carro. E eu tô querendo dividir isso com você. Aí eu comecei a conversar com o cara. Cara, tem algo maior na sua vida. As pessoas dependem de você. Tem muitas pessoas, cara, confiando que você não desista. Porque também elas vão desistir da vida delas. E comecei a trabalhar ali na mente dele e deixei o Espírito Santo agir. E depois eu não tive mais contato com esse cara. Depois de uma semana ele voltou. E aí ele falou, Michael, eu decidi que, junto com a minha esposa aqui, a gente não vai fechar a empresa. Eu quero continuar, eu vou refazer aquilo tudo de volta. Os seus vídeos têm sido ponto alto na minha vida. Estão me levando de volta para os caminhos do Senhor. E me deu um gás de eu refazer tudo que essa pandemia está tirando da minha vida. E eu vou trazer tudo de volta. Poucos meses agora, eu falei com ele de novo, ele já contratou mais de 100 pessoas na empresa. Olha só, cara. Tá dedicando a vida, aceitou Jesus na igreja lá em Portugal, cara. E assim, Um vídeo de TikTok, hein? Um vídeo do TikTok. Quando eu entrei no TikTok, eu quero falar até disso porque é importante. Diego de novo, né? A gente trabalhava só no Instagram. Um dia esse cara chega pra mim e falou, Max, você tem que montar um TikTok, cara. Eu falei, pô, TikTok? O que rola no TikTok, mano? Aí o que mais escuta falar mas lá só tem criança. É assim, ó. É dancinha, menina adolescente com o bumbum de fora e com o peito de fora, não é? Cara, só tem audiência quem faz isso. Aí o Diego falando pra mim, mãe, começa a pôr uns motivacional lá, meu. Vamos pegar esses vídeos que você tem. A gente não grava outros pro TikTok. Na época o TikTok era 1 minuto, Di. O Di que tá ali. Acho que no começo os vídeos eram 1 minuto curtos, e depois passou para 3, né? Então ele falou, a gente edita, porque a gente consegue colocar vídeos maiores no Instagram, a gente faz uma edição e encaixa lá. A gente pega o mesmo material e só reposta. Eu falei, mas vou pôr 2 materiais. Mas, meu, tem gente que tem um TikTok e não tem Instagram. Será? Vamos montar aqui. Mano, foi um negócio maluco. Eu montei o TikTok, coloquei o primeiro vídeo, assim, em 2 dias tinha 10 mil seguidores. Com vídeo motivacional nosso. Não era repostando nada de ninguém, não, os nossos. E a coisa foi indo. E no começo eu comecei a fazer, eu respondi os comentários, interagia com a galera, tudo. Eu alimentei a rede, né? Então, assim, as pessoas veem, como que chegou no número daquele? Teve um trabalho, irmão. Eu me dediquei. Teve dias de eu ficar até 3, 4 horas da manhã respondendo a galera, porque eu respondia de madrugada, que era pra galera não responder em cima de mim. Pra parar a conversa, entende? Porque quando você tá online, você responde alguém, a galera volta com você, né? E vira um bate-papo ali. Então eu queria responder, dar atenção para todo mundo e começar a colocar isso de uma forma onde que a coisa começasse a fluir. Por que eu tô falando isso para você? Tem muitas pessoas que deixam de fazer algo imaginando o que vão pensar de mim. Então se eu pensasse assim, eu vou começar a pôr um vídeo no TikTok, o Michael tá querendo hypar. Né? O Michael agora quer se aparecer, ele quer entrar naquela rede lá porque ele quer ser uma estrelinha. Cara, sabe como que eu olhei o TikTok quando o Diego começou a falar pra mim? Eu falei, deixa eu ver o que tem no TikTok. Quando eu abri o TikTok, eu me horrorizei, mano, de falar a verdade. Um monte de adolescente, pedofilia, né? Bom, enfim, aquilo tudo que você sabe, não preciso ficar comentando tudo, mas aquilo tudo, vamos falar, treva pura.
Eu baixei o TikTok e minha esposa falou, você não vai fazer isso, Michael, ali aquela rede não é pra isso. E aí, cara, Deus me colocou uma coisa assim, me intuiu. Leva a luz aonde tem escuridão. Você vai ser um ponto de luz numa rede que é só escuridão. As pessoas me param na rua, me reconhecem pelos vídeos do TikTok, mano. Quando os outros param na rua, buzina, né, Diegão? Eu imagino. Né? Onde que é? Vi você no TikTok. O TikTok que trouxe a ascensão, as pessoas me reconhecem pelos vídeos do TikTok. A Bíblia diz, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Então eu usei o quê? Onde estava escuro para levar a luz. E ali foi o start para todo o restante. Falei, cara, a gente vai falar assim, meu. Vamos atingir essas pessoas. Vamos lá onde que tem pessoa que está precisando ouvir, que é lá no meio da perversidade. E assim, tem pessoas que mudou a forma de ver o conteúdo. Falou, Michael, o que eu assistia mais eu não assisto. Você me mostrou uma coisa que agora eu busco conteúdo igual ao seu. A gente fez uma live dia 31 de dezembro, né? Eu fiz uma live para evangelizar mesmo as pessoas. E naquele momento ali, o Espírito Santo me tocou e eu fiz uma oração para as pessoas aceitarem Jesus, cara. Quase 100 pessoas aceitaram Jesus numa live minha. Você tem noção? Quase 100 pessoas. Falei, galera, eu preciso que vocês me mandem aqui direct para eu saber quem fez essa oração aqui em casa, que eu quero conduzir vocês para um ministério, para que você não aceite Jesus simplesmente como um ato de emoção, né? Para que isso realmente cause um impacto na sua vida. Você tem noção, mano? Você é louco. Assim, salvar quase 100 vidas. Isso, cara. Porque assim, você aceitou Jesus e reconheceu ele como seu único e verdadeiro salvador, você tá salvo, mano. Porque a gente vive pela graça. E aí você ser um instrumento. Cara, eu vivia na lama, mano. Eu era da escuridão. Deus te traz, me resgata e fala assim, agora, cara, você vai ser o foco de luz para esse caminho que você fez, você ensinar as pessoas a fazer. E todo dia a gente vem salvando vidas e vidas e vidas para Jesus. Glória a Deus, mano. Olha só, eu participei de um evento no final de 2020, se eu não me engano. E aí, no meio do evento, inclusive, quero mandar um grande abraço ao pastor Nicolete. No meio do evento, o pastor Nicolete levantou para fazer uma pergunta no microfone, né? E aí ele falou, cara, eu tenho um projeto que é de empreendedorismo no reino e tal. E aí, eu olhei para ele falando, cara, e aí meio que o Espírito Santo falou comigo, vai lá falar com ele. E eu estava com uma situação que eu precisava conversar com o pastor em relação a algo que eu estava vivendo aqui na casa. E aí fui lá, bati um papo com ele e falei assim, cara, falei, pastor, algum dia eu ainda vou pregar na tua igreja. Amém. Falei para ele. Aí, beleza. Michael, passou exatamente um ano, cara. Ele me ligou. E aí foi, inclusive, nesse evento que eu falei que estava com o Tito, ele me ligou e falou assim, Diogo, eu estava orando muito, pedindo pessoas para participar de um evento que se chama Reino e Riqueza. Fala sobre empreendedorismo no reino, é muito legal. E ele falou, eu estava orando muito e o Espírito Santo me falou, Diogo, Franco e Felipe Tito. Olha que legal. E aí ele me ligou e aí nós fomos lá. E aí, por que eu tô contando isso? Nesse dia, cara, foi a primeira vez que eu falei dentro de um ambiente cristão e totalmente voltado o assunto para isso. E eu senti a força que tem isso que nós estamos vivendo. Porque ali eu me entreguei inteiro, eu não fui com pauta pronta, eu simplesmente orei antes e pronto. Orei e fui. E aí, nesse dia 3 de dezembro de 2021, a hora que acabou o evento, foi uma mulher em cima do palco, assim, cara, chorando. Ela mal conseguia falar, chorando muito. E ela falou assim, eu tinha preparado meu suicídio para amanhã. Olha aí. E ela mostrou no celular dela uma foto da escada, da corda e do tapete da loja dela. Meu Deus do céu. Que ela já estava tudo preparadinho, porque ela tinha caído num golpe dentro dessa loja e ela já estava tudo preparado ali. Então, não só a gente que está entregando, a gente entrega a nossa vida com amor, né? Para servir, para ter esse tipo de conversa. Se deixar, a gente vai ficar falando horas aqui contando disso, porque isso é prazeroso, cara. E aí a gente vê o quanto que faz sentido para as pessoas escutarem isso. A pessoa escuta e fala assim, nossa, cara, era só isso que eu estava precisando ouvir. Eu estava com uma certa resistência de entregar a minha vida. Eu estava com uma certa resistência de entender cara, que papo de crente que é esse aí? Porque eu já ouvi a vida inteira que ser crente é só o dízimo. Quantas pessoas não têm isso, cara, na cabeça e às vezes deixa de entrar num lugar. Porque e aí tem uma outra coisa, tá? Que aí eu não vou nem entrar na profundidade em relação a isso, mas eu tenho certeza que tem pessoas que vão escutar isso daqui
que estão gastando R$ 1.500 num combo de vodka na balada, É isso, mano. mas tá com uma certa resistência de deixar R$ 10 numa oferta na igreja. Chega com a mão vazia, Sabe? né? Então, assim, eu sei que é delicado falar disso e também tem que ter uma profundidade de conhecimento para entender, porque o dízimo ele é um ato bíblico. Sim. Mas, assim, por que as pessoas não têm resistência de gastar tanto para ir para dentro de uma balada, mas têm resistência de entrar dentro da igreja e ouvir uma palavra que vai fazer bem para a vida da pessoa? Tem um vídeo que eu fiz no YouTube, não sei se você viu, maquininha maquininha na igreja pode, que é uma maquininha de crédito. Eu peguei uma maquininha e fiz um vídeo falando disso. Deu um barulho na internet aquele vídeo, porque assim, que absurdo, uma maquininha, né, de passar o cartão na igreja, virou o quê? A igreja virou um comércio. Cara, a gente vive num mundo que a gente precisa de dinheiro para tudo, que é o que você tá falando. A igreja precisa se manter. Eu soltei esse vídeo, virou um burburinho, assim, um barulho, né? Uma negação. E aí eu falo no vídeo, cara, você vai no motel, que é um ambiente de promiscuidade. Você não vai com a sua esposa no motel, você vai com uma amante, vai com uma menina que você conheceu agora. Você tá indo lá, um ambiente promíscuo, para usar droga, para beber, para ter um sexo fora do matrimônio. Você não tem vergonha de passar o teu cartão de crédito lá. Na igreja não pode. Você vai na balada, você passa seu cartão de crédito para tomar, encher a cara, para comprar droga, para comprar bala. Você não tem vergonha. Mas na igreja não pode. Valores invertidos, irmão. É falta de conhecimento, falta de Deus. Essa é a palavra. Quando você começa a olhar isso, infelizmente, é falta de Deus. Então a gente tem que, como ministro de Deus, a gente tem que falar disso também, sim. É muito pertinente você tocar nesse assunto. Boa. Tem que falar. Irmão, antes da gente chegar no fim aqui, eu queria fazer algumas perguntas pontuais e aí você vai respondendo aí de forma bem direta. Tá bom. Tá? Pra gente chegar no fim, e aí eu quero que você passe todos os seus contatos aí também, porque Bacana. eu quero muito que as pessoas acompanhem o teu trabalho. Eu sou uma pessoa que comecei a acompanhar e tem edificado muito a minha vida. Obrigado. Então as pessoas têm que realmente conhecer esse nosso propósito. Imagine que o seu celular tá tocando agora e o paizão quer falar com você. O que você tem pra falar pra ele? Ai, cara. O paizão que você fala é o nosso pai maior ou o meu pai aqui? O teu pai que foi na competição e viu você o meu pai aqui, meu pai carnal. Se ele estivesse tocando o telefone aqui, o que eu fosse falar pra ele agora... É assim, ó. Eu queria falar que tudo que eu sou hoje, cara, aonde eu cheguei, o que eu conquistei, tudo foi porque eu tive ele como meu herói, né? Eu falo assim, todo mundo... Eu fiz uma participação numa live e com algumas pessoas e todo mundo perguntou quem que é o seu coach, né? Quem que é o cara que você se espelha, quem é o seu o seu mentor, né? Todo mundo tinha um mentor. Eu falei, o meu mentor, ele estudou até a 4ª série. Esse é o meu mentor. Todo mundo assustou. Eu falei, é meu pai. Então eu vou falar assim, meu pai é meu grande professor, meu pai é o meu melhor amigo, o meu pai é o cara que eu me espelho, é o cara que eu cresci admirando, né? E querendo seguir todos os passos dele. Eu cresci copiando o corte de cabelo dele, o jeito de eu falar. Se ele estivesse aqui agora, e você tivesse batendo um papo com ele, ele fala do mesmo jeito que eu, ele se movimenta igual. É muito parecido como tem essa simbiose entre eu e ele. Então, assim... eu tenho um orgulho de chamar você de pai. E se Deus me capacitar que eu tenha aí 10%, cara, 10% do seu coração, eu vou ser o homem mais bondoso desse planeta. Meu pai é incrível. Eu te amo, pai. Te amo, cara. Que massa. Aí, beleza. Aí o paizão agradeceu da mesma forma, passou o celular pra mãezona. Pra mãe? Eita, minha mãe, hein? Minha mãe guerreira, cara. Minha mãe, eu posso falar que ela foi a mulher mais resiliente que eu já conheci. Minha mãe. Minha mãe passou muita coisa. Minha mãe passou coisa demais. Minha mãe passou graves problemas aí na gravidez comigo. Eu falo assim que eu sou uma promessa de Deus, cara. Porque não era pra estar aqui, não, mano. Não era pra mim estar aqui, não. Minha mãe sofreu muitas coisas e ela sofreu até o último dia, quando ela me viu nascer com saúde, ela falou, putz, você veio para a vida mesmo. E eu ouvi isso da boca de um pastor, cara. Primeira revelação que eu tive. Ele falou assim, o diabo lutou no ventre da sua mãe e Deus não deixou, cara. Você é um sobrevivente, meu. E aí, essa história ninguém sabe, eu também nunca contei. Minha mãe sofreu
quase me abortou, sabe? Então falo que naquela hora ali, Deus estava ali. Tinha alguém ali na orelha dela, sabe? Tinha alguém ali cutucando ela, cara. E ela tentou o aborto. E eu tô aqui contando essa história pra você, mano. Então o que eu posso falar pra ela assim, você é a mulher mais resiliente que eu conheço na minha vida. Eu sei o que você passou, eu sei que você passou pra criar cada um de nós aqui. Eu tenho extremamente gratidão por você, por tudo e por você não ter desistido de mim. Obrigado, mãe, te amo também. Boa. E aí eu não posso deixar de falar que por trás de um grande homem sempre tem uma mulher heroína, né? Tem, cara. O que a Yara é pra tua Agora vida você hoje? vai acabar comigo aqui. A Yara, ela chegou num momento de vida meu bem tumultuado, cara. Ela chegou no auge do tumulto da minha vida. No auge da minha descrença com Deus. No auge da minha vida mundana. No auge da minha vida onde eu achava que Deus não representava nada. E eu lembro, e ela fala isso, eu lembro, ela fala assim, ela me vê hoje fazendo live de manhã, falando de Deus, todo dia ela fala assim, cara, eu olho pra você, você é outra pessoa, você é um cara transformado, eu não consigo imaginar tanta barbaridade que eu ouvi da sua boca, ela falava. Eu falava assim pra ela, quando eu conheci ela, ela falou assim, Deus tá preocupado com a fome da África, você acha que ele tá preocupado comigo? Ele não tá nem aí pra mim. Eu, quando for pedir, se eu fosse pedir alguma coisa pra Deus hoje, eu só peço que ele me dê saúde. O resto deixa comigo. Não preciso dele pra nada. Eu falava isso. Quando ela foi falar pra mim a primeira vez do Espírito Santo, eu falei, que Espírito Santo? Olha, blasfemei tanto contra o Espírito Santo e hoje ele tá tão presente na minha vida. Então fala assim, como ele é misericordioso, a Bíblia fala que a misericórdia de Deus, ela se renova cada dia, né? Cada manhã, né? Então, se você pecou ontem e hoje você acorda, você já está perdoado, cara. Né? E eu devo tudo isso à minha esposa. E ela teve muita paciência, Diogo. Cara, ela teve muita paciência. Eu não sei como ela suportou tudo que ela viveu do meu lado. Né? Ela fala que ela ouvia, e ela escutava promessa e profetizavam na vida dela, e ela sabia o papel, e ela se colocou naquele papel de resiliente também, e de... Ela sabia que alguma coisa muito grande Deus estava preparando para a minha vida, e ela falou, eu não vou desistir de você. Eu falei para ela diversas vezes, Diogo, desiste de mim, cara, arruma outra pessoa, mano. Cara, você tá perdendo seu tempo comigo. Ela falava assim, você vai casar, a gente vai casar, eu vou ter um filho com você. Eu ria, cara, eu ria. Eu lembro a primeira vez que eu entrei na igreja, uma irmãzinha do coque, sabe aquelas do coque? Sapatinho que tira a chinela e sai pulando no chão. Ela olhou para mim e falou, vocês vão casar e ela vai te dar um filho. E hoje a gente está trabalhando aí para a gente poder ter um bebê. Amém, eu quero ser pai novamente. Amém. Então, assim, ela é a pessoa que ela me trouxe para o reino. É a mulher que me fez mais feliz, que me faz mais feliz todos os dias. E eu posso falar uma coisa com grande orgulho, irmão. Eu só tinha vontade de sair de casa, mas eu não tinha prazer em voltar. Quando eu começava a dar horário para me voltar para casa, era um desespero. E ela conseguiu criar em mim um lar tão aconchegante, ela conseguiu criar em mim uma atmosfera tão bonita de casal, que hoje eu fico ansioso todos os dias para voltar para casa só para ter ela lá. Uau. Então, assim, obrigado por tudo, meu amor. Já te falei isso várias vezes. E principalmente por não ter desistido da gente, por ter confiado e acreditado que eu podia ser essa pessoa que Deus está me transformando hoje. Obrigado, te amo, bebê. Isso mostra que tudo que está refletindo, né? Tudo que você está passando na internet só está refletindo aquilo que você está vivendo dentro da sua casa. Não tem como. Mesmo. Não adianta o Diogo, o Michael, quem quer que seja, não adianta eu pegar o carro e sair para a rua, evangelizar, falar de Deus para as pessoas, buscar tornar as pessoas melhores se eu não estiver fazendo isso na prática dentro de casa. Não tem como, não tem como. Então isso mostra muito que você está conseguindo, né? Porque... E assim, isso é uma coisa que eu ouço bastante, sabe, Diogo? Assim, que eu fico feliz, porque assim, eu não quero passar nada mais do que a verdade. Né? Eu não me proponho a fazer tudo o que eu faço todos os dias para ter curtida e comentário na minha rede social. Não é o objetivo. Isso é consequência do trabalho. Né? É consequência do trabalho. O que eu quero é passar a verdade. Eu quero que as pessoas entendam e aprendam que o estilo de vida que eu estou levando hoje, você também pode ter. Total. Né? Onde a intimidade que eu estou criando com Deus, ela está ao seu alcance também. Né? É só abrir as portas, né? Isso aí só dá espaço. Né? As pessoas elas se encantam com lifestyle, com estilo de vida. Você pode tudo isso também.
né? Se eu pudesse escolher uma coisa hoje, eu começaria por o caminho que eu tô. Né? Se eu tivesse começado com o reino em primeiro lugar, eu tenho certeza, porque a gente tem uma mente próspera, você também tem, né? Isso é uma coisa nossa, né? A nossa mentalidade, a gente é desbloqueado. Exato. Então a gente ia alcançar. Não tinha por que não. Só que a gente ia alcançar dentro da graça, mano. Já pensou? Fico olhando e falo assim, pô, podia ter sido diferente, mas assim, mas Deus sabe todas as coisas, é do jeito dele, é da maneira dele. Então o que eu tento hoje? Eu tenho muitos jovens que me seguem. Eu entro na live de manhã, a galera que tá lá entre 18 e 25 anos é muito grande. E eu fico muito feliz, porque assim, eu olho pra eles e eles falam assim, cara, eu quero ter a sua vida, só que essa que você tem com 45, eu quero ter com 25. Eu falo, então vem comigo, porque dá, eu garanto pra você que dá. Coloca Deus na frente, cara, começa a vigiar seus passos, onde você anda, né? Falo sempre aqui, vou repetir, ó, lugares, né? Ambientes que não te pertencem mais, pessoas. E hábitos, mano. Se você vigiar essas 3 coisas, já era. Você vai longe. É isso aí. Galera, antes de eu pedir a última mensagem aqui pro nosso irmão Michael, quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, se você curtiu esse papo ou acha que algum amigo seu também, né, precisa ouvir essa mensagem, vai fazer sentido, encaminha para esse teu amigo. Esse é o nosso propósito aqui, é espalhar esse tipo de conversa nessa profundidade para todas as pessoas que de alguma forma vão evoluir com tudo isso. Irmão, muito bom, cara. Para mim, um prazer imenso receber na minha casa. Pra mim. Obrigado, fica aí demais convites também para você trazer Yara para a gente conhecer, para a gente fazer um papo aqui, que eu tenho certeza que isso daqui não vai ficar só com uma gravação de podcast. Eu também tenho certeza. Para a gente finalizar, eu quero que você deixe uma breve mensagem para toda a audiência que vai ouvir esse vídeo. Quero que você deixe suas redes sociais, pode ficar totalmente aberto para deixar aí mesmo seus contatos para as pessoas conhecerem. Bacana. Eu quero deixar um recado muito importante para as pessoas, assim, não importa o estilo de vida que você está tendo hoje, não importa quem você já foi. Eu recebo mensagens assim, Michael, eu fui traficante de droga, eu matava pessoas, eu roubava, eu traía minha esposa, Deus não vai me perdoar. O que eu quero deixar claro para vocês, assim, é bíblico que eu vou falar. Deus é tão misericordioso, tão bondoso, e Ele só está esperando você igual Ele estava lá na cruz, com os braços abertos. É só você falar, eis-me aqui, é só isso. Você só precisa aceitar Ele como seu único e verdadeiro Salvador, e Ele vai estar lá de braços abertos, igual Ele estava lá naquela cruz. A premissa de um cristão é entender o amor de Cristo. Quando você entende o que Cristo fez, né? Quando Deus se faz homem, vem na terra, né? Ele se entrega, porque ele se entrega, né? Ele se entrega como um cordeiro para ressuscitar como um leão. Por você, por mim, por você, meu irmão, esse amor igual a esse amor não há. Quando você entra em contato com esse sentimento e você entende esse amor, nunca mais você vai querer sair da presença dele. Então, se eu puder falar alguma coisa para você que está ouvindo essa mensagem, é o seguinte: entenda o amor de Cristo. Alinhe o seu coração com o coração de Cristo. E automaticamente você vai alinhar a sua mente à mente de Cristo. O cristão é isso. Se você fizer isso, você vai descobrir o seu propósito, porque Deus tem propósito para todo mundo nessa terra. E eu garanto, você vai ser plenamente feliz. É o único caminho da plena felicidade. Boa, é isso, show de bola. Top demais. Fala aí suas redes sociais pra galera. Vou deixar aqui meu recado aqui pra galera que quer me seguir. Ó, você vai me achar em todas as redes sociais. Todas são Michael Master. Michael com I e com K, tá? N de navio no final, Michael Master. Você jogou em todas as redes sociais. A gente está no YouTube, a gente está no Facebook, tá no Instagram, no TikTok e também lá no Kawaii. Jogou Michael Master. Hoje a gente está com uma certa relevância, então automaticamente a gente vai aparecer entre as primeiras colocações aí. Fica facinho de você achar. A gente também tem o nosso podcast, que eu também já quero aproveitar, né? E quero te fazer um convite para em breve você estar lá prestigiando a gente sentar. Ao contrário, eu quero muito também saber da sua história. Boa. Quero poder depois falar com você aí nos bastidores para a gente poder marcar esse retorno. Você até lá, a gente poder fazer também esse bate-papo com você, tá? A gente tem o nosso canal do YouTube, que é o podcast Master versus Master, e a gente tem um canal no Instagram que é novinho, acabamos de lançar junto com o canal do YouTube, que é o canal só de cortes. A gente montou um canal, uma página no Instagram que é cortes.com.br,
Podcast Master versus Master Cortes, que lá tem cortes dos nossos podcasts e dos principais que estão rolando na internet. Porque às vezes a pessoa não tem disposição ou não tem tempo para assistir um podcast inteiro. Então ela gosta mais dos cortes. Sim. Então a gente montou essa página no Instagram para você poder ter acesso a esses cortes. A gente vai tirar bastante corte também dessa aqui, vai alimentar nossas redes sociais lá para a galera. Então vai seguindo a gente, acompanhando todas as nossas redes sociais. E aí, se você quiser se comunicar comigo, bater um papo, trocar uma ideia, tá? Você me chama no direct do Instagram. É o único lugar que eu consigo responder, porque tá lotado. Glória a Deus, né? As redes sociais aí estão andando bem. Mas eu deixei o ponto de comunicação com a galera que me segue somente no direct. Tem o direct do TikTok, também tem o do Kawaii, mas eu não consigo, mano. Boa. Chegou num ponto que eu não consigo dar atenção para todo mundo, então eu peço. Você tá acompanhando aqui no TikTok, segue lá também no Instagram, manda direct lá, vai ser um prazer bater um papo e conversar com todos vocês. Show de bola. Galera, é isso aí. Tivemos mais um episódio do nosso Papo Franco. Vejo vocês no próximo episódio. Obrigado mais uma vez, irmão. Seja eu que agradeço, meu irmão, de coração. E tamo junto, nos vemos no próximo episódio. Isso aí. Nóis. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.